E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Estevão Souza Cast. E é um prazer imenso iniciar esse ano maravilhoso 2022 com mais esse podcast, com essa presença ilustre de um convidado que é uma referência para mim em diversas áreas que vocês já vão conhecer. Mas antes, quero chamar aqui o meu parceiro, sócio, compadre, Nilson Juba. É isso aí, pessoal, tamo aí. Feliz ano novo, né, pessoal? Esse é o primeiro episódio do ano, igual o Estevão mesmo falou. E meu nome é Nilson Juba, estamos aqui na Rede Onue Podcast, é isso aí. Estamos aqui com o nosso convidado também, né? Bem lembrado. Excelente. Apresenta aí. Uma fera, Nilson. Você conhece ele mais tempo que eu tô conhecendo hoje, mas eu tenho certeza que vai ser coisa boa, hein? Nossa, tô até ansioso. Eu vou só te falar uma coisa, Juba. Para ti e para a galera que tá aqui vendo, ouvindo o podcast, nosso convidado é o tipo de pessoa que você segue no Instagram e nunca mais vai deixar de seguir. Porque ele sempre vai poder te contribuir alguma coisa lá. Bom. E aos privilegiados que estão em Curitiba e sempre que for possível puderem acompanhá-lo aí na sua trajetória, é imensamente importante, porque sou muito grato ao nosso convidado, que ele realmente tem me ajudado, me ajudou muito em diversas áreas. E é muita alegria muito grande estar aqui te recebendo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Então, com vocês, Marcelo Lupion. Obrigado, Estevão. Obrigado, Juba. Para falar para vocês assim que para mim é muito gratificante, é uma honra a gente estar podendo participar. A gente conseguiu seguir, né, o outro podcast, vendo a pegada aqui desse conteúdo, é sensacional. E assim, eu não gosto de criar muita expectativa, né, para você que está nos assistindo ali. Não criar muita expectativa. Não sou tão ativo assim nas redes sociais, estava comentando aqui nos bastidores, mas a nova geração tem sido fera, a gente está aprendendo, né? Estamos aprendendo essas novas tecnologias, é super legal, super show. Eu espero que lá no Instagram também eu consiga trazer algum conteúdo, alguma mensagem, algo ali. A gente não é tão ativo, mas a gente está aprendendo e esperamos, né, poder contribuir melhor. Mas é uma grande alegria, uma honra poder estar com vocês. Que bom, que bom. E me apresentar, né, formalmente, meu nome é Marcelo Lupion, sou casado com a Daniele Lupion, somos pais de 3 filhos, temos 3 gerações assim, um pouco distintas, o mais velho está com 30 anos de idade, já está casado, está fazendo 3 anos, vai fazer 3 anos que ele está casado. Temos uma filha do meio, a Carolina, o mais velho é o Marcelo Vinícius, temos a Carolina com 22 anos de idade, vai fazer 23. A Carolina acabou de se formar em nutrição, é solteira ainda, está aí conhecendo uma pessoa, né, o João. E a caçula é a Manuela, com 14 anos de idade. Então, assim, tivemos filhos em gerações diferentes. Né? A Manuzinha também é uma graça, uma pessoa sensacional. Dizer para vocês que é muito gratificante estar aqui com vocês. Pô, que bom, que bom. Que maravilha. E já deu para perceber que a gente vai aprender muito hoje, hein? Porque, além de toda uma experiência empreendedora, ele vai entrar no ponto, né, de negócios, mas também vem com um respaldo imenso, que é de ter todo esse sucesso, digamos assim, vamos colocar essa palavra. Sucesso é meio diferente para cada pessoa, mas uma pessoa que tem uma relevância notória dentro do seu segmento, mas que também tem aí uma família maravilhosa, né, que tem a sua dedicação com os seus filhos, esposa, que é um grande bloqueio hoje para muitas pessoas que falam que mas para empreender, para dar certo, você tem que dedicar muito, tem que abdicar da tua família, né? Primeiro você constrói uma empresa, depois você casa. Então, tá aí mais um exemplo que nós vamos conhecer de que não necessariamente seja verdade, né, Marcelo? Isso mesmo. Conta como foi esse desafio e conta para nós aí, que o povo já deve estar curioso, quem é o Marcelo também empreendedor. Então, falar um pouquinho assim sobre esse tema, né? Essa questão assim de para empreender, né? Questão de estar casado, filhos, como é que isso funciona. Eu acredito que a gente vai falar um pouquinho da nossa história, né? Da minha trajetória, mas é muito bacana a gente perceber como as gerações se conectam e como isso é bacana, como isso é legal. Eu trabalho no Castelo do Batel, né? Eu sou diretor do Castelo do Batel Eventos, é uma empresa que ela atua no segmento de eventos aqui em Curitiba. Tem uma certa, digamos, referência como centro de eventos. Então, a atividade principal minha é essa. E mesmo nesse segmento, né, como empresário, como empreendedor da Castelo do Batel, o que a gente percebe? Nesses desafios de pandemia,
como foi bacana a minha geração, trocar ideia com a geração mais velha, geração da minha mãe, que está na faixa dos seus 80 e poucos anos, e trocar ideia com a geração mais nova, os meus filhos. Então, essa conexão de gerações fez com que o negócio, tem feito que o negócio ele pulse, ele é dinâmico. Então, a maturidade dos mais velhos, né, o equilíbrio, né, daqueles do meio, e a inovação dos mais novos tem sido muito legal. Foi um verdadeiro brainstorm na sala de casa, então. Exatamente. Então, é muito legal essa questão da geração. Então, você que é novo, que está começando um negócio, não perca a experiência, troque ideia com os mais velhos. Né? Se você tem lá uma pessoa que você respeita, que você conhece, que você tem um bom diálogo, né? De trocar ideia com o mais velho para pegar um pouquinho da maturidade dele, entrando com a tua inovação. Então, mesmo para os solteiros, né, aqueles que são jovens, estão começando um negócio, estão querendo empreender, não se furte, né, uma dica, e não se furte e trocar ideia com os mais velhos. Sempre alguma coisa de boa pode agregar. Olha que legal. Traz muita referência e sentido com a mensagem, né, o provérbio que a gente tem como base aqui no nosso podcast, que inclusive está aqui na nossa caneca, que é Provérbios 15, versículo 22, que diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Exatamente essa correlação que você está trazendo, Marcelo? Exatamente. E também a questão assim, interessante, né? Eu estava comentando aqui com o Estevam, com o Juba, eu gosto muito de ler a Bíblia e refletir na Bíblia. Os princípios bíblicos, mesmo para quem não é cristão, eles são infalíveis. Então, o princípio ele sempre vai acontecer, você acreditando nele ou não. As pessoas sempre comentam, né, a gravidade. Mesmo que eu não acredite na gravidade, que eu não creia nela, ela vai operar. Ela vai. É só ficar na frente do caminhão que você vai conhecer a gravidade. Se você ser jogado num prédio, vai rolar, não, mesmo que você não acredite. Então, o princípio bíblico ele é similar, ele vai acontecer, ele vai se cumprir. E a gente, tendo um pouquinho mais de idade, a gente tem a oportunidade de observar, né, ver, puxa, o cara está seguindo esse princípio, deu resultado, né? Então a gente consegue perceber isso com mais validade, com mais confiabilidade. E com relação à questão da Bíblia, ela fala assim que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então eu compreendo assim que quando Deus se revela, ele se revela através de gerações, como a importância das gerações estarem conectadas, né? Abraão gerou Isaac e gerou Jacó. Então, um sozinho, ele não fala. A gente, entendendo as gerações, entendendo como as coisas vão acontecendo, aí nós nos tornamos mais plenos e mais cheios de propósito. Então, eu percebi, Estevam, que várias empresas que fecharam durante a pandemia, algumas empresas elas não tinham a relação com os mais jovens. Eram empresas que não tinham sabe, aquela questão do legado, de pessoas mais jovens estarem co-participando ali, interagindo. Então, elas até não sabiam nem como fazer. O grupo, digamos assim, o grupo de direção da empresa era um grupo fechado para uma galera de uma geração mais para trás. Por alguma circunstância, né, não falando mal do grupo, de forma alguma, tem inclusive pessoas que eram assim, expoentes no mercado, no nosso segmento de eventos. Mas eles, com uma certa idade, pessoas já relativamente idosas, a gente percebia que não tinha aquela interação, e não por maldade, mas não tinha aquela interação com as pessoas mais jovens, né? Então, eles não sabiam nem como agir de todo esse desafio que foi criado pela pandemia. Conseguir entender o mercado, né? A questão das mídias sociais, né? Não entenderem bem como isso funciona, e várias situações. Então, como é importante essa questão, assim, a gente percebeu que aqueles que são conectados, né, com as gerações, como isso deu força, criatividade, maturidade dos mais velhos junto com a inovação dos mais novos, como isso deu sequência, né? Então, isso foi algo bem interessante que a gente pôde observar. Que legal. Para você que está de fora não conhece, o Castelo do Batel é uma grande... eu posso falar um espaço de evento? Seria isso? Espaço de evento. Um grande espaço de evento aqui em Curitiba e de muita referência. Então... se alguém falar em fazer um evento, vem automaticamente na cabeça do curitibano o Castelo do Batel. E a gente está falando de um mercado que, na pandemia, meu Deus, né? Pifou, né? Um belo dia, imagina como é. Como você vai contar para a gente, por favor, como que foi se acordar um belo dia e saber que o senhor teria que fechar o seu espaço? Não vai ter um evento, vai ter que cancelar o evento que já estava fechado. Como é que foi isso? Mas antes,
eu quero trazer um ponto no que o senhor falou, de gerações. Eu estava estudando sobre vários assuntos, e principalmente sobre história da economia, por exemplo, e também sobre a geração que está saindo, a geração Z, está indo agora para uma outra, que eu até toda vez esqueço o nome, que já não tem mais letra do alfabeto para colocar. Não tem como. Eu já perdi também. Que assim, antes, para as coisas mudarem, demorava muito. Então, um exemplo. Se você pega alguém em 1850 e apaga essa pessoa, faz ela dormir, tipo Capitão América, assim, 1850, e acorda ela em 1900, não mudou muita coisa. Ela ficou 50 anos dormindo. Mas ela acorda, ela sabe o que está acontecendo, ela vê as coisas, não tem nada tão de diferente e tal. Agora, se você pega uma pessoa em 2000, por exemplo, 2000, está falando no ano 2000, e faz ela dormir 10 anos, ela acorda em 2010, ela já não sabe... Surgiu tanta coisa, a nossa vida mudou tanto em um espaço de 10 anos que a pessoa vai acordar completamente perdida. Então, antes, 50, 100 anos, que é uma geração, às vezes não mudava muita coisa. Né? O pai viveu muito o que o avô viveu e o que o bisavô viveu. Hoje em dia, o seu filho de 30 viveu coisas que a sua filha de 20 já não vive e que a de 10 também já está com outra vibe. Então, imagina, o espaço de tempo ele diminuiu muito no que se diz respeito a mudanças consideráveis. Agora, trazendo isso para o empreendedorismo. Imagina alguém que pensava como uma empresa e preparou uma empresa para um mercado de 50 anos atrás. Imagina o que mudou nesse mercado. Talvez aquela ideia que a pessoa tinha de mercado de 50 anos atrás, hoje seja completamente diferente. Um grande exemplo, a rede social, né? Hoje em dia você fala, a tua empresa tem uma rede social? É até meio estranho, né? Como assim, rede social? Não existe isso, né? Antes a gente falava o cartão de visita. Você tem um cartão de visita? Um site? Hoje é rede social. Um portfólio, né? Hoje você falava, eu vou colocar o comercial na televisão, eu vou panfletar num semáforo, enfim, eu vou pagar um artista para falar da minha empresa. Hoje em dia a gente já fala de tráfego, né? Você vai chegar numa empresa, e aí, qual é o budget para a gente investir em tráfego? A pessoa que não está ligada é tipo, o que esse cara está falando? Que isso aí? Como assim a minha empresa vai investir em tráfego? Eu não quero traficar nada, sou uma pessoa honesta. Da lei. Então, mudou muito. E isso que o Marcelo trouxe, de ele conseguir conversar como o conselho ali da empresa, entender, qual é a visão para uma casa de evento para minha filha hoje de 13 anos? O que a sociedade espera hoje? Ainda mais para um segmento, né? Hoje, Eventos é um negócio. se você falar de evento, posso estar errado, mas assim, qual é a minha visão, Marcelo? Hoje, quando você fala em escolher um lugar para você fazer um evento, a primeira coisa que você vai atrás é alguém famoso que fez, onde que ele fez, né? Vai atrás de qual é a casa de evento hoje que está em relevância, e quando a gente tem de relevância, o que tá bombando aí na rede social. Você vai no Google e coloca melhor casa de evento em Curitiba, ou melhor casa de evento, sei lá, qualquer lugar que você colocar. Você vai colocar ali. E quem que vai aparecer? Você entendeu? Talvez seja melhor, talvez não. Talvez seja a que está mais bem posicionada para aquele mercado. Né? Porque hoje não basta você ser... Eu já falei isso, eu acho que foi no primeiro podcast, que eu falei assim, não basta você ser melhor no que você faz. Você tem que aparecer ser o melhor. Você tem que parecer ser o melhor. Ou seja, você tem que mostrar o que você faz. Né? Imagina você ter a melhor casa de evento do planeta, mas aí ninguém conhece. Né? E qual é a chance disso dar certo? Então, conta pra gente como que foi essa troca de ideia com essas gerações e qual foi, assim, o que passou na sua cabeça quando um belo dia tem essa notícia aí de que vai ter que, não sei se de fato foi cancelar, mas cancelar adiar, ou fechar mesmo, adiar evento, como é que foi isso? Então, esse realmente foi um desafio, mas é interessante que tudo que vai acontecendo, a gente percebe assim,
quando nossas atitudes, né, quando as nossas decisões são pautadas dentro da ética, dentro das questões assim corretas, parece que o ambiente ele vai ficando favorável até para ideias, insights, de poder se ter respostas rápidas. Então, algumas medidas nós tínhamos tomado antes de existir a possibilidade de pandemia que ajudaram muito a empresa a ter uma sanidade. Então, foram medidas que a gente veio tomando. Eu acredito que isso foi fruto de procurar caminhar dentro de uma ética, dentro de um posicionamento de mercado ético. Então, várias situações aconteceram já preparando, parece que a gente estava sendo preparado para aquele momento de pandemia. E quando veio a pandemia, também os insights, assim, ter assim, a tranquilidade de tomar decisões, isso também não é muito fácil. Como é que uma pessoa toma decisões debaixo de uma pressão? A pessoa está ali numa pressão, agora você tem que fechar teu espaço, tua loja, teu local ali, um setor que, pelo que tudo indica, vai ser o que mais vai ficar um tempo longo fechado. Foi justamente, de fato foi, né? Foi justamente Cinema... o que aconteceu, foi o que aconteceu. Então, como é que você vai enfrentar isso? Como é que você vai tomar decisões? Então, se houver qualquer tipo de desespero, de pânico, as decisões não vão ser boas. Então, para ter essa paz de espírito, já vinha sendo preparado pelo fato de tomar decisões éticas, tomar decisões transparentes, a empresa trabalhar tanto com os colaboradores, com o cliente, de uma forma muito, digamos assim, personalizada, franca, aberta. Por isso que eu comentei, pessoal, não vou passar uma expectativa falsa, vou entrar no Instagram e ver, faz tempinho que eu não posto nada ali. Então, mas quando ético, posta, verdadeiro. é aquela coisa, sim, postou... a gente procura colocar uma coisa que faça sentido, que... né? Que faça sentido. Eu creio que a gente tem, às vezes, uns insights e colocar umas coisas legais ali no Instagram. A gente vai ajudar o Marcelo a bombar nesse Instagram. Então, essa questão assim de tomar decisões éticas nos ajudou a preparar para o momento da pandemia. Então, quando veio a pandemia e simplesmente encerraram os eventos, então, os passos que nós estamos dando, eles vieram com tranquilidade, com franqueza, tanto com os colaboradores, com os sócios, com as pessoas que a gente teria que pagar honorários, tinha despesas. Então, foi uma conversa muito franca, muito tranquila, porque já vem do ambiente franco e tranquilo. Então, o resultado foi bom. Sim, dessas decisões éticas, quais seriam, por exemplo, algum exemplo? Eu já ia perguntar a mesma coisa. O que ele falou, eu fiquei assim, gente. Então, o pessoal de casa também deve estar pensando. Eu vou ter que entrar em alguns pontos, mas tudo bem, eu vou entrar, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, como eu falei, eu gosto de refletir muito na Bíblia. E teve um momento ali, começou em 2015, mas depois de 2015 eu tive mais uns insights assim, e daí tinha tomado uma decisão em 2015, dei algumas fraquejadas, e depois ali em 2018, 2019, a gente voltou aquele princípio bíblico voltou a me incomodar. Eu falei, não, agora não vou mais abrir mão. Que foi uma questão ali, tem um versículo que fala para nós evitarmos. Na verdade, Deus fala para não tomarmos dinheiro emprestado. Então, aquele versículo me incomodou muito. E nisso de não tomar dinheiro emprestado, entrou, pelo menos para mim, fez sentido não comprar nada a prazo, em parcelas, sabe, esse tipo de coisa, entrar num endividamento. Então, a empresa passou a fazer tudo pagamento dentro do que tinha de caixa. Não abrir despesas sem ter um fundamento ou sem pagar à vista. Se você paga tudo à vista, quando não tem, você não compra. É simples, né? É muito simples de fazer isso. Então, simples você não compra porque você não tem. Então, isso ajudou a empresa. Extremamente simples, tão simples que a gente passa isso batido. nos ajudou a fazer esse regime de não estar num nível de endividamento. E eu fico imaginando, então, quando vieram mesmo, eu cheguei a receber ligação, nós temos conta num banco só. Eu cheguei a ter ligação do gerente do banco, no período de pandemia, me oferecendo recurso a juro baixíssimo para ajudar a empresa, porque a nossa empresa tem, graças a Deus, ali um fluxo de caixa que não toma emprestado. Então, ele me ofereceu, eu falei, olha, muito obrigado, agradeço muito, me sinto assim, muito honrado, mas agradeço, mas a gente não vai fazer. Então, isso ajudou a sanidade da empresa. E continua ajudando a sanidade da empresa. Então, foi muito bom. Então, isso foi um princípio ético porque está escrito. Então, sim, se a gente obedece, a gente cumpre, não é fácil obedecer no início, mas depois a gente vai vendo que funciona. Outro princípio, Estevam, que está ligado nesse, tem um princípio que fala assim de você armazenar, de você ter uma reserva de poupança. E é interessante que se a pessoa está endividada, né, digamos lá, Estevam, eu recebo 1.000 por mês, né, de salário e tenho uma dívida de 5.000. Né, então, quando é que essa pessoa vai começar a poupar? Teoricamente, nunca, né? Ela já está devendo 5.
Então, mas só que a gente quebra esse princípio e passa a ser um poupador. Se essa pessoa que ganha 1.000, todo mês ela guardar R$10. Começa com R$10. Já passou a ser um poupador. Você já começa a viver uma coisa diferente, porque você passou a ser um poupador. Ah, mas eu devo um juro alto lá, tal, mas você já tem uma reserva. Todo mês vai colocando R$10. Só que o correto, receber os 1.000, já tira R$10. Não espera sobrar, porque não vai sobrar. Você está devendo 5.000, então você já tira R$10 quando você recebe, já põe na poupança. E vai procurando viver com os 990. Né? E aí as coisas começam a acontecer. Né? Os credores dos 5.000, aí começam a acontecer algumas coisas diferentes. Né? Eu acredito que algum favor. Então, essa ética ajuda o ambiente a ser favorável. Então, você pode ser um poupador mesmo estando endividado. Só que você vai ter que ter essa disciplina. De todo início de mês, depositar um pouquinho. Daqui a pouco você procura o Estevão, ele vai te ajudar a aplicar, fazer uma aplicação legal, porque você já passou a ser um poupador. Né? Então, daí eu creio que pessoas boas, né, bacanas, vão se aproximando de nós, e aí as coisas começam a funcionar. Então, quando eu me refiro a esses princípios, e aí vai, por exemplo, transparência. Né? Então, transparência com os colaboradores, em várias situações, teve uma dificuldade, a gente foi direto, procurando dar o maior auxílio possível dentro, né, para não entrar no endividamento da mesma forma. Eles ficaram com medo? O que dava para ser feito, a gente propôs. A gente fez uma loucura, assim, que quando veio a pandemia, eu reuni eles e falei, olha, pessoal, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai ter aqui para frente. Quanto tempo vai durar? Isso na primeira semana, Estevão, da pandemia, quando aconteceu isso. Logo no início, né? Logo no início, primeira semana. Já teria 2 anos pela frente. O decreto, né? foi dia 16 de março. Reflexão, pensando, clamando a Deus, enfim. Qual foi a primeira coisa que você fez quando ficou sabendo? Foi uma delas. Primeira coisa. Uma delas foi essa. Chamei o pessoal, falei, pessoal, isso foi dia 16, foi uma. Eu digo simples, assim. Foi uma segunda-feira, dia 16. Durante a semana, eu pedi para eles irem para casa, conversarem com os seus cônjuges, com suas famílias durante o final de semana, vissem o valor mínimo que eles precisariam para estar sobrevivendo, para se manter, mínimo. A gente não sabia o que ia acontecer. A empresa ia procurar honrar aquele valor mínimo. E pedi para eles escreverem, colocarem no envelope e me entregarem. Cada um, falei, vejam, reflitam, façam isso, entreguei para cada um. Eles me entregaram o envelope na segunda-feira, eu não abri. Eu não abri o envelope. Falei, não vai resolver, não vai adiantar. Eu vou procurar ser fiel com aquilo que eles colocaram. Passado, acho que foi na quarta-feira, 2 dias depois, eu abri o envelope. E eu me surpreendi. Teve gente ali que foi super parceira. Super parceira. Assim, eles se cotizaram o máximo possível. Tipo, você reduziu, ela mesma reduziu o salário para metade, por exemplo. O que desse para fazer para a gente estar junto e passar esse período turbulento. Então, coisas desse tipo, assim, sabe, Estevão, que ajudou muito a empresa. Transparência, abertura, depois veio o governo federal com a possibilidade de ajuda. Né? Então, enfim, mas isso foi depois, né? Então, naquele momento, a gente tinha que tomar uma medida. Mais de 6 meses depois que teve alguma coisa. E assim por diante, conversar com todos os gastos ali que poderiam se tornar uma dívida. Né? Por exemplo, gasto lá com contabilidade, com assessoria jurídica, em termos de contrato, olha, a gente vai ter que parar. Né? Ou fazer um valor muito baixo para passar esse período turbulento, sendo bem transparente. E as pessoas foram muito parceiras, assim, foi muito legal. Que bom, que bom. Gente, assim, ó, eu estava aqui, o Marcelo estava falando, eu estava aqui... não sei se a palavra seria assim, indignado, sei lá, inconformado. Assim, porque o que eu vejo pessoas buscando fórmulas de sucesso e pagando por fórmula de sucesso de pessoas que nem sequer chegaram lá. E a gente tem o Marcelo aqui, um empreendedor de sucesso, com um baita desafio, com décadas de... Assim, uma coisa é você ser referência, outra coisa é você se manter referência. E o Castelo Batel é referência há muito tempo dentro do mercado. Então, você vê uma pessoa desse nível, que eu estou falando de empresa, né, de empreendedorismo, e traz princípios simples, básicos. É verdade. Então, assim, ele passou por uma pandemia, está te falando como que ele passou por uma pandemia, que é algo que você já sabe, não é novidade para ninguém, os 2 princípios que ele trouxe aqui, não se endividar e poupar. Você ouve isso no letreiro do ônibus, se poupar hoje em dia,
mas as pessoas não ouvem. Ouvem, mas não praticam. Ouvem, mas não praticam nesse sentido, Entra né? pro ouvido e sai pelo outro, né? Cara, quem você está esperando para vir falar para você? Você tem aí economistas falando, você tem educadores financeiros falando, a gente se dedica, se esforça, fala para você. A gente vem aqui, traz, pela graça de Deus, esses empreendedores e empreendedoras de sucesso, contando, abrindo aqui o coração para você. E você vai deixar passar batido? Mais uma vez? Então, eu queria chamar essa atenção, Marcelo, porque é ouro. Isso que você está trazendo aqui é ouro. São dois princípios extremamente relevantes, bíblicos, inclusive, né, que, vamos colocar assim, que foram de suma relevância para que hoje a sua empresa ela não só ultrapassasse esse momento de desafio, mas tenho certeza absoluta que saiu mais forte. Porque no meio dessa pandemia surgiram ideias que eu fiquei sabendo, né? Surgiram, rapaz, ele vai contar aqui. Criaram um espaço lá, porque antes era fechado para evento, certo? Isso. Criaram um espaço que hoje você, de qualquer lugar do mundo, até de outros planetas, se você quiser, você pode vir e aproveitar o que há de melhor nesse espaço lá do Castelo Lobatel. Não é isso, seu Marcelo? Isso mesmo. Ele vai contar um pouquinho. Tem um espaço top. Tiveram uma ideia assim sensacional lá com o espaço. Então, imagina, tudo isso aconteceu numa pressão. Imagino como que deve ter sido essa situação. Imagina essa reunião, Juba. Eu me coloco, quando as pessoas vão contando, eu sou aquele cara que, quando tá vendo o filme, minha esposa fala, que ela acha graça vendo o filme comigo. Porque eu tô vendo o filme e eu tô tipo com um cara ali assim, ó. Se a pessoa vai pro lado, eu vou junto, e eu sou mais ou menos assim, né? Porque você entra na história. eu entro na história, eu vivo o negócio. Eu fui lá nessa reunião agora. Pois é. O Marcelo contando, cara, eu me vi lá nessa reunião, sendo funcionário lá, eu falei, meu Deus, ele subindo lá, não sei se ele subiu em algum lugar para falar, não sei. Ele falando, tipo assim, imagina, vai para casa, traz um valor mínimo. Imagina a cabeça da criatura, né? De chegar lá. Mas aí entra outro ponto, né? Quando você está ao lado de pessoas íntegras, corretas, pessoas que realmente são idôneas no que fazem, tenho certeza que muitos ali falam, não, se o Marcelo e a Dani estão falando, estamos juntos, vai acontecer, vai dar certo, não abro mão, né? E, graças a Deus, tá aí inovando cada vez mais. Então, anota, se você não anotou ainda, prega isso lá no teu quarto, no teu escritório, seja onde for, e busca incansavelmente esses dois princípios. E não é só para empresas, né, Marcelo? Isso é um princípio para a vida. Não se divide, compre o que você pode comprar, né? Se tem grana, compra. Se não tem, guarda, espera, poupa. Né? E em si poupa, e tenho certeza que... Há outro princípio também muito, muito interessante. Poupe primeiro. Porque isso que o Marcelo falou é super comum. O cara vai poupar o quê? O que sobrar. Ou seja, nunca poupa nada, porque nunca sobra. Nunca sobra. Quando você acha que sobra, o gás acaba, né? Quando você acha que sobra, vem alguém e fala que tem que fazer alguma manutenção em algum lugar. Ô, São Marcelo, o telhado lá da Torre 5 trincou. Justamente, nossa, mas eu ia usar esse dinheiro para outra coisa. Então, isso sempre vai acontecer, seja você funcionário, seja você empresário. Então, é um princípio muito, muito importante. E outro princípio que eu encerro esse ponto aqui é: você pode poupar mesmo estando endividado. Eu achei fantástico isso. Você pode poupar mesmo sendo endividado. Simples, né? É só você poupar primeiro, antes de... Quebrar esse ciclo, né? De alguma forma, você está quebrando um ciclo. Você é endividado, mas você já é um poupador. Então, isso é incrível. Muito perfeito. Bom. E um pontozinho, assim, se vocês me permitem, para fechar essa engenharia, que é muito importante e muito bacana, é a questão do contentamento. Porque uma pessoa que ela é contente, ela consegue passar qualquer situação. Seja frio, seja calor, seja fome, seja sede, seja qualquer desafio. Então, a pessoa aprender uma cultura de contentamento. Talvez o ser humano tem muito, assim, digamos assim,
estilo assim descontente. E a gente vê na própria Bíblia, né, o apóstolo Paulo falando que ele aprendeu a ser contente em qualquer circunstância. Então, olhando para a Bíblia, o contentamento não nasce com a gente, ele tem que ser aprendido. Então, nós devemos nos esforçar para sermos contentes. Então, se eu aprender e começar a agradecer pelo que eu tenho, mesmo que seja muito pouco. Daí eu lembro que o pastor Ricardo Vasconcelos, né, um amigo nosso, a pastora Maíla, eles trouxeram uma vez que eu dei muita risada, assim, Estevão. Quero muito trazer ele aqui, muito, eles, muito. assim, falando para casais novos, assim, sabe? Ó, pessoal, vocês vão casar, né? Nossa, que show, bacana, tal. Vão começar a vida. Daí vocês querem começar a vida como os pais de vocês, que já estão casados lá há 30 anos, que já ralaram um monte, passaram um monte de apuro, daí vocês querem abrir a geladeira e ter a mesma coisa que eles têm. Não é assim. Então, o pastor Ricardo, uma coisa que eu jamais esqueci. Ele falou assim, ó, o ovo é o alimento mais completo que existe. Tem tudo praticamente no ovo. Só falta a vitamina C. Daí você compra um limão. Então, você com ovo e limão, fechou. Então, seja contente. Vive uma vida inteira. Seja contente dentro do teu orçamento. Puxa, para hoje só dá para ovo e limão? Vamos agradecer a Deus pelo ovo e limão, tocar a vida, vai dar. Então, aí você faz com o que dá. E seja contente com o que você tem. Aí também outras coisas vão acontecendo. Porque uma pessoa descontente, ela pode ganhar 1.000, pode ganhar 10.000, pode ganhar 100.000, ela sempre vai estar devedora, sempre vai estar descontente, ela sempre vai estar infeliz. Então, o contentamento, ela fecha essa chave, né? Perfeito. De ser um poupador, né? Evitar dívidas e ser contente com o que ela tem. E eu só creio que fecha, né? Esse círculo virtuoso, né? Porque a pessoa... mas como é que eu vou fazer para viver? Vai viver, né? Nem que seja com ovo e limão. Perfeito. Que aula, que aula, que aula. Conta pra gente, Marcelo, então, como que foi essa ideia inovadora? Saiu do terror, de ter que fechar tudo, e no meio do momento que só se queria sobreviver, se inovou. Como é que foi isso? Então, Estevão, e como se falou, assim, essa questão da tradição, né? Então, o Castelo do Batel, ele está no mercado como eventos há 16 anos. Vai fazer 16 anos que o Castelo do Batel atua como centro de eventos. Graças a Deus, eu consegui participar desde o início desse processo. O que era antes? Antes estava alugado para o Canal 12, que é a Globo local, a RPC local aqui. Ficou alugado por 31 anos para a RPC. E antes de ser a RPC, era a residência do meu avô e da minha avó. E antes de ser a residência do meu avô e da minha avó, eles moraram lá de 46, 47 até 72, quando o Canal 12 entrou. Ele foi a residência do Luiz Guimarães, que construiu o castelo. Então, toda essa história, a gente tem todo esse conteúdo. Desculpa bem legal. Minha falta de cultura. Quem foi o Luiz Guimarães? Luiz Guimarães foi um cafeicultor, ele foi cônsul honorário da Holanda também, construiu o castelo na década de 20. Então, até fotos, esse acervo a gente tem lá no castelo. Então, o seu avô comprou dele. 100 anos. O Vai fazer assim, o castelo, né? vai fazer 100 anos. Pensa naqueles 200 anos, mas não é recente. lindo. Se você pensar em Europa, é lindo. novinho, né? Pensar lindo. em Brasil... Mas né? é um patrimônio de Curitiba. Né? Lindo, Sim, lindo, lindo. Então, Tá tombado como patrimônio, tá? É tombado como patrimônio histórico e artístico do Paraná. É lindo demais. Patrimônio. O seu avô comprou do Luiz Guimarães, então? Isso, comprou do Luiz Guimarães. Eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, mas voltando no ponto ali. Então, o Castelo do Batel, como centro de eventos, esse tempo eu participei de todo esse processo ali, da saída do Canal 12, transformação em centro de eventos. O Castelo do Batel, graças a Deus, desde 2007, ele tem se consagrado o melhor centro de eventos do sul do Brasil. Então, são 14 anos de atividade, 14 prêmios que tivemos como o melhor centro de eventos do sul do Brasil. Então, tem toda uma tradição. Mas, como diz Estevão, se você não estiver atento, o negócio rui. Não adianta ser o melhor e tal, não der continuidade, né? A coisa não vai. Então, digamos, nesse momento da pandemia, o que aconteceu? Então, foram essas medidas que acabaram acontecendo, baseado... eu tinha uma cartilha? Não. Eu fui fazendo aquilo que dava para fazer naquele dia. Então, viver o dia a dia da empresa. Chegou um momento ali que eu comecei a ficar incomodado e incentivei muito os colaboradores que estavam em casa, né? Falei, pessoal, não deixem de fazer alguma coisa. Façam cursos, estudem, não deixem de trabalhar de alguma forma. A gente não está podendo trabalhar aqui na empresa, assim que possível, se Deus quiser, vamos voltar a trabalhar, mas procurem estar fazendo alguma atividade, não deixem de perder esse tempo, né, com algo que não seja produtivo. Então, façam, estudem, estudem. E também, olhando para o princípio bíblico, é a questão que Deus deixou escrito lá, trabalhe 7 dias e descanse 1.
Então, isso é um isso mandamento, né? Então, você deveria trabalhar 7 dias, né? Seja do que forma for, não só do trabalho de ir na empresa, trabalhar, não só isso. Trabalhar em casa, você está trabalhando. Você está trabalhando lá numa igreja, está servindo numa igreja, está trabalhando. Então, se Está dedica, produzindo, né? produza algo. Faça do teu tempo algo Útil, produtivo. Então, a gente encorajou muito o pessoal a fazer isso. E daí, quando chegou um tempo, assim, Estevam, que os restaurantes começaram a poder operar, voltar, foi a ideia da nova geração. A Carolina foi uma pessoa que deu uma ideia nisso, o Marcelo Vinícius validando, a Manuela também. Deu o Castelo começar a abrir para um final de tarde. Então ela falou: pai, eu acho que ia ser muito legal para minhas amigas, tal, faz sentido para nós vir e passar um final de tarde no Castelo. Tipo assim, nem que seja um piquenique. Falei: poxa, né, mas isso aí não é piquenique. Mas Já tem um slogan, né? Passar um final de tarde no Castelo. Será Já que, é um negócio será que, vendável. Aí né? a gente olha um pouco da questão financeira, mas será que isso vai dar alguma coisa, vai virar alguma coisa e tal? Mas foi uma ideia. Então, a partir da ideia dela, a gente foi pensando, refletindo, poxa, mas faz sentido a gente começar. E aí veio o produto Sunset no Castelo, final de tarde no Castelo. Então, a gente pegou um tempo ali, inclusive, de estiagem na cidade de Curitiba. Os finais de tarde estavam maravilhosos. Então, ali foi agosto, setembro de 2020. Julho, agosto, setembro, assim, bombou. Até antes, começou esse produto Sunset no Castelo. Daí os clientes convidados começaram a falar: poxa, por que isso não é para o jantar também? Estende esse horário. E aí as coisas vão acontecendo, né, Estevam? Aí a gente vai pensando, vai desenvolvendo. E deu muito certo. Então, o pessoal já veio trabalhar, ele ficou feliz de colocar a equipe em atividade. Ali foi um momento também de surgirem novos pratos, relacionamento com pessoas. Então, não foi só questão financeira momentânea. Muita coisa acontece na mesa, né, Marcelo? Vamos começar, vamos fazer. É o que dá para fazer, é o que dá para ser feito. Então, vamos fazer. Vamos confiar aí, né? Vamos dar o nosso melhor. E as coisas começaram a acontecer. Então, o Sunset veio com o Sunset e depois a gente veio abrindo como restaurante. E, atualmente, mesmo com o retorno dos eventos, o Castelo está com uma agenda de restaurantes. Então, a gente aproveita algumas semanas menos carregadas de eventos, até para respeitar também a própria equipe de trabalho. E o Castelo tem aberto como restaurante em algumas datas, né? Agora, em dezembro, dia 21, abrimos como restaurante, dia 22 também, de dezembro. Tem um calendário? Onde que encontra esse calendário para saber? Pelo Instagram do Castelo do Batel. Então, o Instagram ali coloca as datas possíveis. Vai aparecer aí, pessoal. Vai aparecer. Já está até em primeira mão, porque isso não foi divulgado ainda. Nós vamos abrir no dia 20 de janeiro como restaurante. Então, vai ser a primeira data do ano. Primeira abertura do ano, isso, 20 de janeiro. 20 de janeiro, o Castelo vai estar abrindo como restaurante. E também tem um produto, para quem quer conhecer a história do Castelo, tem um produto à parte ali que a gente chama de tour guiado. Então, a pessoa paga uma tarifa de R$60 e faz um tour pelo Castelo. Vai conhecer o segundo pavimento, vai ter acesso a toda a história do Castelo, as fotos históricas, e tem uma surpresa que o Castelo, eu não digo esconde, está lá. Está lá para quem quiser ir conhecer. Que o terceiro pavimento do Castelo foi todo pintado por um artista paranense chamado Miguel Bacum. Então, ele pintou uma área gigante no Castelo, a todas as paredes ele pintou. Ele foi recebido na época, isso foi no final da década de 40, pelo meu avô e pela minha avó. Ele foi morar no Castelo porque ele estava passando muita dificuldade financeira. Então, o casal abriu ali para ele morar lá e, nesse tempo, ele pintou o terceiro pavimento inteiro. Esse artista, depois, ele ficou famoso, ele é considerado Van Gogh brasileiro. Hoje, os quadros dele valem realmente uma quantia bem significativa e nós temos lá uma área gigante, lá, toda pintada por ele. É a única obra mural que existe, né, desse artista lá. Uau. Então, esse tour ele fica mais ainda interessante que tem. Eu acho que no nosso site ali tem no nosso site ou no Instagram tem algumas coisas que falam sobre esse espaço Miguel Bacum, que é bem interessante. Eu vejo que eu sempre falo, né, que quando você vai num lugar assim, às vezes esses lugares são muito instagramáveis, que é foto para Instagram. Lá né? é fantástico, nossa, cara. lá é espetacular para gravação. Então, também tem essa possibilidade de artistas, pessoas, qualquer um, na verdade, colocar um horário lá. 2 horas para eu gravar um clipe, para montar aqui um book de fotos com o meu cônjuge. É possível isso? É possível. O Castelo do Batel, ele atende, Estevam, como um centro de eventos. Agora, com esse produto de restaurante também, né? Mais um dos produtos já antigo, desde a concepção ali como centro de eventos, local, espaço para fotofilmagem ou alguma coisa mais elaborada. Então, lá aconteceu um filme Didi e a Princesa Lili,
Ali foi algo mais elaborado, né? Então o Didi ali locou o espaço por um tempo longo. Interessante. Se eu não me engano, isso aconteceu foi no ano 2009, se eu não me engano, talvez até antes. Tem que dar, né? Pela memória vai ser um pouquinho difícil de lembrar. Mas ele locou o castelo para pegar várias imagens para o filme Didi e Princesa Lili. Tem seriados que foram feitos recentemente, eu não vou divulgar porque ainda não foram lançados. Não pode, né? Tá certo. Mas tem também várias empresas que locam espaço para fazer fotos, então tem a tarifa de locação para esse tipo de ação, né? Olha que de interessante. foto, filmagem, de filmes, né? Então tem essa possibilidade também. Normalmente esse tipo de ação não é alocado com uma antecedência tão grande. Então, a agenda do castelo ela vai sendo locada, tem casamento para daqui a 2 anos, formatura para daqui a 4 anos, mas foto e filmagem normalmente é uma ação assim, um pouco mais rápida. Né? Então, a pessoa vê a disponibilidade de agenda mesmo, porque a tarifa é bem menor, né, alocar para foto e filmagem, mas a disponibilidade daqui a um mês e meio, então, normalmente ela funciona dessa forma, mas, com certeza, é um dos produtos que o castelo tem. Fantástico. Interessante. Isso é inovação, né? Isso é interação com as gerações e tem se tornado um produto cada vez mais fantástico. Parabéns pelo empreendedorismo, pela referência que hoje o Castelo do Batel não só regionalmente, mas como aí para nível Brasil e também fora, né? E agora o Juba deve estar curioso, eu também estou, a galera de casa também está curioso. Como que foi essa história aí para hoje o Castelo do Batel está sendo o que é e como que Marcelo entra em cena e eu ia perguntar o que faziam na época que era da Globo no espaço, né? Era só estúdio, era escritório, o que fazia? Na época do Canal 12, o castelo foi locado para ser realmente a sede da televisão. Administrativa mesmo. Isso, a sede, inclusive, tinha um estúdio deles também. O imóvel é grande, são 10.300 metros quadrados de terreno, né? Então, o terreno é muito grande. Na época, houve a possibilidade, minha avó faleceu em 1969, então, meu avô ficou 2 anos morando no castelo, imagina assim, um sentimento, né, de aquele espaço ali estar sem a companheira dele, a esposa dele. Como é que morava um casal num espaço tão grande? Morava bem. Muito bem. Morava bem. Mas, não tinha telefone nessa época. Como é que chamava a esposa? Minha mulher está onde? Mas uma coisa interessante, assim, Estevão, que eu também fui entendendo com o passar do tempo. Eu cheguei a julgar meu avô e minha avó. Falar, por que comprar um castelo, morar num castelo, tal? Por que é isso, sustentar e tal? Então, foi coisa de mente pequena. Me considero uma pessoa de mente pequena quando tive esse tipo de juízo e de julgamento. O meu avô e minha avó, eles compraram o castelo, foi uma oportunidade, né? O proprietário do castelo ofereceu. Né? O Luiz Guimarães, no caso. Exatamente. O Luiz Guimarães ofereceu para o casal a venda do imóvel, que ele, por algum motivo, não tinha mais interesse de morar lá. E o casal acabou se interessando. E depois eu fui entendendo, assim, o castelo ele acabou passando assim, a ser realmente muito útil. O casal recebia muito. Então, ele recebia desde as pessoas do meio rural, eles vieram, eles tinham uma formação também no interior do estado, né, do Paraná. Quase um hotel, né, para amigos e chegados. Digamos assim, recebiam desde o sitiante, pessoas que vinham visitar e ficavam lá, hospedados lá, como pessoas no nível, digamos assim, de relacionamento mais requintado. Se é que, né, digamos assim, pessoas que tinham mais relevância em política, social, também conheciam o casal, ficavam hospedados lá. Lembrar que, final da década de 40, quando o casal comprou o castelo, Curitiba não tinha uma gama tão grande de hotéis e até restaurantes. Então, o castelo, eles recebiam no castelo muito bem e também serviam muito bem a parte deles. Era um dos melhores lugares para quem vinha em Curitiba ficar. Como o casal percebeu que no que eles faziam aquilo era importante, então veio a oportunidade de comprar o castelo, então o castelo entrou como uma utilidade, não como uma ferramenta para o que eles faziam na época, né? Sem fim lucrativo, era um espaço para poder receber e ser útil. Para aquilo que eles faziam era extremamente importante. Vamos começar pelo começo, então, Marcelo, essa história, que eu estou mega curioso, assim. Seus avós paternos ou maternos? Paternos. Paternos. Então, seus avós paternos compraram do Luiz Guimarães. E o que seus avós nessa época faziam, né? Qual a origem deles? O meu avô, esse sim, eu posso dizer que é um mega empreendedor, o pai do meu pai, um mega empreendedor.
Ele nasceu filho de imigrante espanhol. Meu bisavô veio da Espanha, minha bisavó veio da Alemanha. Então, um casal de imigrantes, né, que não eram tradicionalmente aqui do Paraná, de Curitiba, aqui do Brasil. E se estabeleceram na Lapa, os meus bisavós. E na Lapa, quando houve aquela situação, daquele conflito na Lapa, eles tinham um mercado, né, um secos e molhados, eram prósperos lá, mas com aquela revolução que houve na Lapa, acabaram ficando sem nada. Então, ficaram sem nada, perderam tudo. Isso em 1800 e alguma coisa, né? Eu não sabia que teve uma guerra interessante. Teve o Cerco da Lapa. Então, teve Cerco uma da situação Lapa. bem... E as famílias... a Lapa era uma cidade muito importante ali nos 1800, porque era o caminho dos tropeiros. Então, o pessoal que vinha do Rio Grande do Sul, fazia comércio com São Paulo, passava pela Lapa. Então, a Lapa, as famílias antigas, quatrocentonas aqui do Paraná, tinha alguma coisa a ver com a Lapa. A Lapa era uma cidade muito relevante, né? Então, a loja de secos e molhados, o comércio de secos e molhados, extremamente estratégico, né? Sim, e depois dessa revolução lá, perderam tudo. Daí, meus bisavós mudaram para Jaguariúva, que é também caminho dos tropeiros, né? Mas mudaram para lá. E lá o meu avô nasceu numa família extremamente pobre. Assim, culturalmente tinham bastante bagagem, né, da Espanha, da Alemanha, enfim. Começaram do zero, né? Mas estavam na miséria. Então, meu avô conheceu um lar bastante, digamos assim, sem recursos. Ele comentava assim que até os 6 anos de idade ele não teve calçado. Então, ali ele começou... meu pai relatava também que meu avô vendia doces que minha avó fazia, minha bisavó fazia, ia lá na rodoviária, nos lugares de movimento para vender doces, para ajudar no sustento familiar. Então, tiveram que ralar desde novinho. Passado o tempo, ele veio estudar em Curitiba, trabalhar, na verdade, em Curitiba, estudar à noite. Os irmãos mais velhos vieram também. E, com o passar do tempo, assim, resumindo, né, ele acabou sendo funcionário de uma serraria. O proprietário da serraria gostou muito do estilo dele, do trabalho dele. Ele se formou em guarda-livros, em técnico em contabilidade. Ele chamava de guarda-livros, como se fosse um contador hoje. Sim. Mas era nível secundário, não era universidade. Mas ele conseguiu se formar ali em técnico contábil. Passou a fazer a contabilidade da serraria e também a questão foi fazendo também a gestão da serraria. Esse casal dono da serraria não teve filhos. E, com o passar do tempo, ele passou a ser sócio dessa serraria. E, passando mais algum tempo, os irmãos, também envolveu os irmãos no negócio. E, resumidamente, foram o grupo mais forte do ramo madeireiro do sul do Brasil. Então, eles assim, cresceram demais, né, muito empreendedor, assim, uma pessoa de uma visão estratégica gigantesca. Pela força do negócio, ele tinha negócio no Paraná inteiro, tinha negócio em São Paulo, no Sul. Começou a mexer com exportação de madeira também. Pelo nível de relacionamento, ele fez muita amizade com o Manuel Ribas, que veio a ser o interventor do Estado do Paraná, como se fosse o governador do Paraná na época. O Manuel Ribas era um homem de confiança do Getúlio Vargas, que era o presidente da época. E veio o convite para ele entrar na vida pública. Então, meu avô, em 46, se candidatou ao governo do Estado, foi quando voltou às eleições diretas, acabou ali aquele período sem eleições, acabou se lançando candidato ao governo do Estado e foi eleito. Então, o que aconteceu? Quando o Luiz Guimarães ofereceu o castelo para ele, não existia ainda o Palácio Iguaçu. Então, as pessoas, quando vinham para Curitiba, para a sede do governo, era um pouco precária. Então, meu avô, com a visão que ele tinha, ali o Castelo do Batel acabou servindo muito bem para receber. Então, ele recebeu ali o presidente Dutra várias vezes, ficou hospedado lá com ele. Então, ele também privava de uma intimidade maior com essas pessoas que vinham conhecer Curitiba, daí embaixadores, cônsuls, enfim. Aí, a nível de já como relacionamento, governador. Como governador. Então, era o Palácio do Governador, no caso. Era como dele. se fosse. Era dele. Mas era dele. Né? Era dele. Era proprietário e governador também. Foi visão isso. E é interessante Uau, que esses dias eu estava conversando com uma prima, que é a filha única do irmão mais novo do meu avô, que participava da empresa. Eles tinham um grupo, né, uma empresa. Claro, quando ele entrou no governo, ele saiu da empresa. Ele acabou deixando a empresa, mas até enquanto ele esteve na empresa. E essa prima, ela está com 80 e poucos anos. E ela conhece muito a história de imóvel. Ela morava bem pertinho ali. E o pai dela viajava representando o grupo, ele viajava bastante, era a pessoa da família que viajava. E daí, pelo pai dela, pela influência que ele tinha, era uma pessoa assim que fazia os negócios do grupo, então ele deu para a filha 2 carros. Então, ela tinha um carro conversível preto, muito bonito, e tinha outro carro.
Daí, quando chegava a autoridade, isso lá, quando meu avô foi a primeira vez governador, lá em 47, 48. Quando eles iam receber alguém, o Estado não tinha um carro oficial adequado. Ele ligava para minha prima, assim, empresta o carro. Eles iam receber a autoridade do carro da minha prima. Então, são coisas da época, né? Sim. Coisas que... Então, ele conseguia resolver muita coisa para o Estado usando, assim, o que ele conseguia oferecer. Servia o Estado de verdade. O Estado de alguma forma, né? Então, foi essa história, assim, o Castelo daí, então, teve muita história, assim, o presidente Dutra teve lá no Castelo, o presidente JK teve no Castelo, enfim, o príncipe Bernardo da Holanda, tem uma história bem bacana. Ficou hospedado lá também, o príncipe Mikasa, do Japão, ele e sua esposa, tiveram também aqui no Paraná, tiveram um tempo lá com meu avô, com minha avó. Então, assim, tem muita história bacana assim, desse legal, tempo. Nossa, legal. a história do Tem uma Brasil, coisa bem né? legal. Assim, Isso bem que é o bacana. negócio, né? Bem Não é bacana. só... O Castelo Batel faz parte da história do Brasil, sem dúvida. Nossa, olha aí. E aí, o seu avô, ele foi governador uma vez só, várias, como é que foi? Daí ele foi governador. Na época não podia reeleição. Então, ele foi governador de 47 até 1951. Depois entrou Bento Munhoz, que era do outro partido. Mas naquela época eles se respeitavam, né? Eles tinham um respeito bastante grande. Depois ele voltou, foi eleito novamente de 56 a 60. Pegou a época, o segundo governo dele, ele pegou a época do JK. Ele tinha uma amizade pessoal muito forte com o JK. Então ele foi até esse tempo, né? Até 60. 2 mandatos de governador. Isso, de governador. E no intervalo ele foi eleito senador, mas daí deixou o Senado para poder concorrer de novo ao governo do Estado. Então ele foi governador, senador, mas ele deixou o Senado para exercer o segundo mandato de governador. Enquanto isso, o Castelo permaneceu como casa oficial dele. Isso, foi tendo essa certa utilidade. E daí, da minha geração, foi pegar o tempo que estava a TV lá instalada. Né? A TV saiu... Ele alugou para... Ou foi seu pai que alugou para o Canal 12? Ele ainda era vivo. Seu avô? Foi na época dele. Foi na época dele. Daí ele foi morar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também era uma cidade muito estratégica na época. Sim. Foi capital do Brasil e tudo mais. Sim. Então, ele tinha muitos laços com o Rio de Janeiro. Ele tinha propriedade lá, tinha apartamento lá também. Então, para ele sentiu assim, até a questão de saúde também. O clima mais agradável para ele. Então, ele acabou mudando em 71, por aí, ele foi para morar no Rio de Janeiro. Daí ficou com... Daí o Castelo, o Canal pai. 12 entrou. O Canal 12 entrou, foi inquilino, digamos assim, né? Foi locatário. Né? E o seu avô, ele tem filhos? É só o seu pai? Teve 3 filhos, né? Meu pai e duas filhas, né? Então essa homem e 2 mulheres. essa história assim que pega a história do meu avô. E daí para mim, isso que eu ia perguntar, como que você entrou? Pegar essa agora, o que nós vamos fazer com esse imóvel, né? As tratativas ali com o Canal 12, teve o tempo que o Canal 12 foi para a sede própria, né? E foi algo, acredito, bastante assertivo para o Canal 12, né? Investir na sede própria deles. Sim. O espaço estava ficando limitado para aquilo que a TV estava crescendo, aquilo que ele ia fazer. Então, a gente teve toda essa passagem de uma forma muito tranquila, né? Eu atuei bastante aí, né? Nessa frente, na época. E daí fazer o conceito, o que fazer no espaço, o que fazer com aquele imóvel. Né? De quem foi a ideia de transformar no espaço de evento? Eu acredito assim, Estevam, que a gente conversando com a família, na época eu fui a pessoa responsável ali por estar vendo todos esses detalhes. Intermediando, né? ali, fazendo... Intermediando, estando um pouco à frente. Mas sempre foi o grupo familiar unido, né? O grupo Lupião unido. A ideia surgiu, eu acredito que assim, eu diria assim que hoje a gente tem mais clareza. Na época, o que a gente fez? A gente procurou se inspirar no que dava certo. O que deu certo no Castelo? Então, a gente vendo o passado do Castelo, meu avô fez 2 casamentos das 2 filhas dele lá que foram um sucesso absoluto. Então tinha festas, então, né? Tinha eventos. Vendo o histórico do Luiz Guimarães, né? O que marcou o Luiz Guimarães, ele deixou um relato, uma festa que ele fez lá, que foi assim um sucesso. Imagina, então, aquilo marcou o Luiz Guimarães, sabe? Então ele trouxe um relato, nós temos esse relato feito por ele mesmo, né? Então, assim, a festa que ele fez lá foi um dos acontecimentos mais relevantes. Então, aquilo de alguma forma ecoou, né, quando a gente fez o que fazer no Castelo, consultoria e tal. Então veio esse passado do Castelo veio ecoando. E claro, né? Daí aquelas coisas que você vê quando a coisa é validada, né? Daí teve uma situação da gente estar em Foz do Iguaçu, conversando lá a gente foi num evento em Foz do Iguaçu e daí conversando com algumas pessoas que tinham interesse de fazer um casamento no Castelo. E a gente já estava com um projeto de restauro, com encaminhamento da obra de restauro para esse fim. Então já começou a aparecer cliente antes ainda de estar pronto o Castelo. Então validando que está no caminho. Estava caminhando, né? Caminhando certo no produto como centro de eventos. Que fantástico. Então já fazia parte
da história, é isso, né? Com certeza o Castelo marcou aí os maiores eventos da época, no que se diz respeito à região sul, até Brasil, quem sabe. Com certeza. Então, uma dica que eu dou para os empreendedores que estão nos ouvindo. Eu sei que é uma grande situação aí acho que o mote assim, desse tempo é falar sobre o empreendedorismo. Então, hoje eu percebo com mais clareza, mas na época, que estava ali nesse calor de tomar decisões. Então, procurar... claro, a gente vai inovar, mas não inventar a roda. O que dá certo? Existe alguma coisa no passado que foi feita e que deu certo? Então, não esquecer uma história, às vezes, dos antepassados, né, dos pais, dos avós, que deu certo. Às vezes, você vai fazer uma continuação mesmo sem saber. Então, eu lembro que eu conversei uma vez com o Sr. Jorge Nishimura, que ele é um grande empresário do interior de São Paulo. Eles são um grupo lá que tem o grupo Jacto, do agronegócio, eles são muito fortes, é uma empresa muito ética, muito, muito correta. É um grupo que eu me espelho muito, que eu observo muito assim, a atitude deles. E um dia o Sr. Jorge estava contando que eles contrataram uma mega consultoria para acertar algumas questões de planejamento estratégico, ver o que funciona, propósito da empresa. E quando o resultado final dessa mega, inclusive profissionais de fora do Brasil vieram para dar todo esse suporte, e o resultado dessa consultoria foi o propósito da empresa fazer aquilo que o pai do Sr. Jorge fazia, que ele procurava trazer. Ele começou fazendo assim uma portinha escrita assim: aqui conserta-se tudo. Então, ele era um imigrante japonês. Qual que era o propósito dele? A pessoa chegava com coisa lá estragada e ele consertava. Ele dava solução. Ele dava solução. Então, o que a Jacto faz? Ela pega para o agricultor e traz soluções para o agricultor. Então, aquilo mesmo que o pai deles faziam, eles continuaram fazendo mesmo inconscientemente. Então, algo interessante assim, né? Qual que é o fundamento? Qual que é a base? Então, às vezes, isso é geracional. A gente não sabe, mas é geracional. Quem sabe o próprio castelo foi criado com esse propósito, né? Sim. De repente, quando o arquiteto foi construir, com certeza, nossa, vou fazer um lugar aqui. Ele imaginou, uau, como serão os eventos nesse lugar? Exato, é isso aí. Quem sabe estava na própria criação, o propósito. Onde hoje tem o nosso salão de eventos, que foi construído em 2004, né, quando nós assumimos ali, fizemos o projeto de restauro, de ampliação. Onde está o salão de eventos, acabava sendo o local. Quando o meu avô fez o casamento da primeira filha e da segunda também, ele teve que cobrir aquele local de uma forma provisória para acomodar um número grande de convidados, que o próprio castelo não comportava. Sim. Então, a gente, sem querer, construiu aquilo que ele fazia de uma forma, digamos assim, eventual. Momentânea. Só modernizou e deixou... Hoje tem ar-condicionado, tem toda a estrutura, modernidade e tal, mas é o que fazia antigamente. Faz só a que mesma coisa. Uma leitura atual. Então, é interessante isso, né? Então, para o empreendedor, de repente, dar uma meditada, ver se tem alguma pista que, antes de você, foi feita alguma coisa, só, claro, você vai fazer uma coisa atual, totalmente nova, mas, às vezes, o princípio é o mesmo. Uma coisa que é interessante, voltando nessa parte do empreendedorismo da pandemia, relacionada ao Covid e tudo que aconteceu. A gente sabe que as redes sociais antes da pandemia eram uma coisa, e as redes sociais depois da pandemia, elas tiveram, querendo ou não, de uma maneira forçada, o resultado que é igual a gente estava conversando mais cedo, o cartão de visita. Como é que é para vocês e para a turma do evento, às vezes que está escutando, às vezes que tem um local pequeno, às vezes uma pessoa que quer empreender nessa área, como é que é para vocês assim entrar nesse meio junto com as redes sociais? Isso é aquela questão, são os desafios de cada momento, né? Então, o Estevão bem colocou aqui como as coisas elas vão mudando muito rapidamente, né? Como as coisas vão fluindo. Então, para eu estar aqui mesmo, eu estou aqui para aprender, estar com o coração aberto para aprender. Para estar sempre antenado o que a gente pode aprender hoje para fazer amanhã. E o que vai ter amanhã para a gente aprender também. Então, eu creio que as redes sociais elas são fundamentais. A gente está aprendendo a manejar, está aprendendo a tirar proveito. Então, o que existe hoje, existe hoje. São ferramentas novas. Daqui a pouco, como diz o Estevão, daqui a 5 anos, talvez mude tudo de uma forma dramática, mas se nós estivermos abertos para aprender, para nos adaptar, fazer com fidelidade. Agora, o que é importante? Ter fidelidade no teu propósito, nos teus princípios. Isso não muda. Então, eu vejo assim que o mundo vai mudar e cada vez a tendência é mudar cada vez mais rápido. Mas os princípios eles são imutáveis. A ética é imutável. Isso não vai mudar nunca. É o teu propósito. Qual que é o meu propósito? É chegar a fazer tal coisa. Então, você vai fazer isso de formas diferentes.
Mas se é o teu propósito, não abandone o teu propósito, não deixe de fazer aquilo que você sente, né? Então, eu creio que é essa questão. Então, as mídias sociais são assim, a gente está cada dia aprendendo mais. Até eu comentei com o Juba aqui, né, Juba? Eu quero entender um pouco melhor desse negócio de podcast, que pode ser que seja bom para nós, para os nossos clientes, né? Então, a gente tem que estar aberto e estar antenado, e vamos aí, vamos para cima. Onde que as pessoas estão sendo tocadas, como você falou? Onde é que elas estão pegando aí? A gente sabe que o boca a boca é incrível, mas tem ferramentas que vão potencializar esse boca a boca. Então, vamos para cima. Exato. Que é essa pegada. Tem que estar aberto, né? Tem que estar atento às inovações e estar aberto para aprender. Mas uma coisa, só voltando aqui, eu achei muito interessante que ele comentou daquela empresa que você falou de São Paulo, que se passa de pai para filho, aquela questão do propósito, né? Eu só puxando um pouco para a nossa área da empresa, assim, eu lembro, porque meu pai, ele teve o propósito dele como profissional é uma comunicação visual, isso há, 25 anos atrás. Em 99 ele estava aprendendo isso, ele dava uma comunicação visual para o cliente dele, que era uma editora na época. E justamente 20 anos depois, o nosso propósito, nossos irmãos, junto também com o Andes, né, com o Estevão, é a mesma coisa, dá o propósito de comunicação visual assertiva. Então, assim, esse propósito geracional, eu acredito muito nisso. Acho que o propósito geracional é algo que, às vezes, as pessoas não veem, né? Às vezes, elas querem reinventar a roda, mas o negócio, às vezes, é só olhar para trás, né? É só rever o que, às vezes, os pais fizeram e readaptar para uma comunicação moderna, né? Interessante isso daí. Bem isso. É uma fazer a mesma coisa de um jeito novo, né? Exatamente. Readaptação. E um ponto assim que também na minha caminhada foi muito importante, até, Estevão, nessa questão do empreendedorismo, né? Então, meu avô teve essa história, né? Um menino que não tinha sapato até os 6 anos de idade e a empresa dele, dos irmãos, até entrar na política, era o grupo mais próspero do sul do Brasil. Ele começou como funcionário e virou sócio do dono da serraria. Dono e depois virou dono e multinegócios. Ele teve banco, ele teve concessionário de carros, ele teve rádio, ele teve jornal. Então, assim, a empresa dele, só de carro e caminhão, tinha 1.200 entre carros e caminhões. Tinham 12 aviões, barcos. Ele tinha uma então, assim, hold, né? Era uma potência. Então, a atual hold. O grupo ficou uma potência. Então, assim, o que o castelo representava no patrimônio do meu avô e minha avó? Nada. A vírgula, né? Nada. Então, assim, realmente foi um grupo muito forte. Daí ele entrou na política e aí foi outra história, né? Mas para ele fez sentido entrar na política, então deixou a marca dele, fez o que gostava. E eu tive a oportunidade de estar com ele, assim, ele faleceu em 1991. Então, eu tive a oportunidade assim, de ter alguns momentos muito bons com ele. Era uma pessoa extremamente alegre, extremamente positiva, sabe, uma pessoa assim, muito dada ao perdão, sabe, a viver bem e desfrutar da vida, assim, sabe, de uma decidiu ser feliz, né, Marcelo? Muito legal, muito bacana. Então, assim, uma pessoa assim que me marcou muito, né? E com relação assim, o que eu vi para mim também, o que me ajudou a aguçar a minha veia empreendedora. Meu avô teve essa história. Qual foi a minha história como empreendedor? Eu acabei optando em fazer um curso ligado mais à área rural, pelo contato rural que a minha família teve, sempre contato com fazenda. Então, eu nasci em Curitiba, mas sempre estava no interior do Paraná, na fazenda dos meus avós, né? Tanto o lado paterno como materno. Então, eu gostava muito dessa questão de meio rural. E fiz um curso ligado a essa área. Eu acabei me formando ligado nessa área. Mas eu lembro que, quando eu estava na metade do curso, e o curso exigia muito, era período integral. Qual era o curso? Agronomia, engenharia agronômica. Então, ele exigia muito. Era aula desde de manhã e até o final de tarde. Eu acabei fazendo na Federal aqui do Paraná. Por opção, você decidiu sair da casa dos seus pais em Curitiba e morar com os avós no campo? Não, não. Nós tínhamos, sempre passava, eu morava em Curitiba e todas as férias a gente ia para a fazenda. Então, eu tinha muito contato com a fazenda, todas as férias era lá. E, para mim, era show. Eu sempre gostei muito. Assim, né? Segunda casa. Sabe? Nossa, sua segunda casa. Para mim, eu preferia que fosse a primeira. Né? Que eu gostava muito, sempre gostei muito. Assim, cavalo, na época, né, pescar, na época podia caçar, enfim. Eram outros tempos. Né? A gente tinha muitas habilidades, assim, Estevão. Esses dias eu vi alguém comentando: nossa, as crianças de hoje são formidáveis, olha, já fazem, acontece, né? Como... Eu falei, olha, habilidades de hoje. De hoje, né? Eu ganhei, assim, eu ganhei a minha primeira espingarda, que na época podia, com 4 anos de idade. Meu pai, para vocês terem noção, meu pai ganhou o primeiro carro com 6 anos de idade. Então ele tinha uma habilidade. Com 10 anos já pilotava trator. Não, mas você não tem noção. Já tinha um navio aos 6. Então, eram diferentes, as habilidades. Então a criança sempre foi muito esperta. E sempre vai ser. Né? Então, independente do que for. Claro. Né? Então naquela época a gente tinha essas habilidades. Mas voltando ali, então
Eu acabei optando em fazer agronomia. Hoje, se eu fosse pensar, eu fiz uma coisa que eu amava muito, mas profissionalmente não era meu chamado, não era aquilo que eu creio que me queimava mais o meu coração. Hoje tem cursos, inclusive, tem um curso chamado IES, Guia de Carreiras, que o cara faz um teste vocacional, ele vai saber discernir melhor o que é vocação e o que é hobby. Coisa que você ama, gosta, mas não é profissão. Então, eu, na época, fui para o meu hobby. Mas tudo bem, me dediquei na agronomia, me formei lá em agronomia. E aí o ponto que eu achei muito interessante assim, comentar. Aconteceram algumas circunstâncias que me empurrou para ter um negócio próprio. Eu sempre fui muito conservador, então eu achava que, poxa, ter salário, estar trabalhando numa empresa, talvez seja melhor, tal, mas a porta meio que fechou nessa área. Então eu queria trabalhar na fazenda do meu avô, né, que ficou para o meu pai, mas também houve uma circunstância que meu pai acabou mudando de negócio, então essa porta fechou também, então trabalhar na fazenda não deu certo. Daí tinha a fazenda de um outro avô, que era uma área que eu não gostava, uma região que eu não era muito afim, assim, mas teve uma atitude do meu pai que eu acho que foi muito legal. Na época eu devia ter meus 19 para 20 anos, estava ainda no curso de agronomia. Morando com seus pais? Morando com meus pais, estudando em período integral. Algo que eu não recomendaria, mas meu pai não fez por mal. Então ele me poupou de não trabalhar. Sabe? A gente Você só estudava? A gente trabalhava quando ia para a fazenda. Lá a gente trabalhava, tal, não era remunerado, mas a gente trabalhava. Mas aqui em Curitiba não, só estudava. E meu pai sempre nos cobrou assim da gente ser muito ativo, fazia outros cursos, fazia esportes, línguas, enfim. Mas não tive essa questão de ter que trabalhar cedo, não tive. Meu pai de certa forma poupou. Não sei se eu recomendaria isso não, sabe? Talvez não seja o melhor caminho, mas ele fez de coração, fez dando o melhor dele. Quando chegou ali nos meus 19 anos, um dia ele me chamou e falou assim: filho, teu pai não vai ficar sustentando uma pessoa que não trabalha. Então, assim que você se formar, te vire. Oh. Me gelou, Juba. Imagina. Me gelou. Eu acostumado àquela vidinha, né? Tudo beleza? Tudo belezinha, tal. Daqui a pouco eu falei, caramba. E meu pai não brincava quando ele falava. Só falava uma vez, né? Falava uma vez. Estevam, entrei numa crise momentânea, né? Mas foi a melhor coisa que meu pai fez. Eu me formei em um dia, no dia seguinte eu estava indo trabalhar numa região que minha família não trabalhava naquela região. O meu avô, pai da minha mãe, faleceu em 79 e deixou uma propriedade que ela estava arrendada. Assim, estava largada, ninguém estava cuidando dessa propriedade. E uma região que eu não gostava. Então, eu com 21 anos, peguei o carro, coloquei as coisas em cima, fui para aquela fazenda e falei, e lá que eu vou fazer minha vida. E lá que eu vou me desenvolver, lá que eu vou construir algo. Então, foi com essa força que meu pai me deu. Te vira, meu filho. Literalmente colocou a mão no arado e foi. Vira. Então, foi assim, foi um começo difícil, né? Imagina. Até conheci a Dani, foram 10 anos que eu trabalhei, mas eu morava na propriedade. Então, assim, toda uma dedicação para conseguir fazer, digamos assim, me formar, né? Conseguir ter um capital, ter um início. Então, foram... Mas lá você cuidou de animais, plantou, o que basicamente é a agricultura. Agricultura. E na época eu não gostava tanto de agricultura, preferia mexer com animais, mas era a vocação da região. Então eu falei, vou fazer o que dá, né? É mais fácil comprar semente do que comprar era o que dava. Boi, era o que dava para fazer. Então foi difícil aquele começo, mas hoje eu penso assim que aqueles 10 anos sendo forjado, sabe, numa situação, né? Ali de, sabe, tá sozinho, assim, Marcelo? Sozinho, Estevam. Você que pegava enxada, fazia o buraco, enxada, fazia cerca, plantava, gradeava a terra, colhia. Meu amigo, no começo ele não tinha recurso, né? Tinha que se virar. Então foi uma escola muito boa de forjar o caráter, sabe, e a estrutura. Então esse tempo, embora um pouquinho tarde, né, com 21 anos, mas foi muito importante. Eu vejo que a Bíblia fala quando o pai lança o filho, né, como flecha na mão do arqueiro. Sim. Então, como é importante os pais lançarem os filhos para os desafios, né? A mãe tem aquela coisa de querer cuidar, de querer poupar, né? Então, minha mãe, mesmo com o coração talvez bem apertado, ela honrava muito meu pai, respeitava muito as decisões do meu pai. Então, ela dançou conforme a música. Né? Arrumou sua bolsinha chorando, com certeza. Marmitinha para um dia. E lá então, e eu sabia que tudo que eu tinha. Então, às vezes, quando eu ligava para casa, quem sabe uma ajuda, tal, a porta fechadinha. E passado algum tempo foi bacana também, que meu pai passou, filho, os arrendatários pagavam tanto, então daqui a pouco eu quero que você pague para nós tanto também.
E faz parte, né? Além de mandar o dinheiro, ainda comprou aluguel. E faz parte, Estevam, faz parte. Sensacional. Sabe? Então, isso foi tudo, me ajudou muito, sabe? A entender como as coisas funcionavam de fato. Sim, sim. Então, durante esse tempo, fui forjado lá por 10 anos. Depois, eu comecei a administrar as coisas da família aqui em Curitiba e lá também. E aí veio a história do castelo junto, né? Então, eu administrava a fazenda, administrava ali a questão do castelo e a gente foi tocando as coisas. Eu penso assim, né, que se não fosse os 10 anos mostrando quem é o Marcelo diante de suas responsabilidades e compromissos, talvez não seria o Marcelo que tocaria os negócios da família, né? Com certeza. Com certeza, quando falam, não, traz o Marcelo para ajudar. Com certeza, não é assim, jogar os dados e escolheram o Marcelo. Foram 10 anos. A gente sabe o que o Marcelo passou em 10 anos, mesmo não estando lá. Né? Então, se em 10 anos ele se mostrou um homem de caráter, trabalhador, de princípios, é ele que vai agir, é dele que a gente precisa para tocar essa fase aqui dos negócios da família. Então, com certeza, foi um teste, Foi uma escola, uma escola. tudo que você uma oportunidade, Foi. tudo que você possa imaginar. E, assim, nesses 10 anos, assim, lá no campo, teve alguma situação, assim, que para você foi épica, assim, de tudo nos 10 anos, o que você traria? Eu acredito que esse tempo de 10 anos era um tempo assim, interessante. Claro que eu eventualmente viajava, né, final de ano, ali, quando a agricultura dá um tempo mais tranquilo. Era o tempo que eu revia a família, revia os amigos, gostava sempre muito de viajar. Viajava para a praia, gostava de fazer caça submarina, reunia os amigos, a gente ia acampar, enfim. Então, foi um tempo que eu tirava, mas era assim, eram tempos muito pequenos, o ano inteiro trabalhando e me dedicando lá. Eu creio, assim, Estevam, que naquele tempo lá, uma das coisas que, para mim, era um grande desafio, eu ficava pensando, onde é que eu vou arrumar uma mulher para casar? Só tinha planta, Porque né? lá só tinha planta. As pessoas de lá, da região, não batia muito. Não batia muito assim com o meu estilo de ser, do jeito que eu... Sabe? Então, eu pensava, não vai ser aqui. As opções não agradavam. Como é que foi isso? Não dava certo. As opções não agradavam lá. E eu sempre gostei muito de viajar, tal. Então, eu falei, poxa, o que... Então, isso me angustiava um pouco. Falei, onde é que eu vou? Eu tinha vontade de casar. Já aos 30, vamos colocar 30 anos aí, né? 30 anos. Isso. 30 anos. Nessa idade, eu tinha 30 anos e ficava... Daí, numa oportunidade, através de uma prima, eu vim aqui, estava passando alguns dias em Curitiba, uma prima convidou para a gente jantar fora, quando surgiu a ideia, aquela questão de restaurante japonês, que não tinha na cidade, não existia. A cultura de comida, a gastronomia japonesa. E logo que começou, essa prima convidou. Marcelo, tem uma amiga que está querendo comer um japonês, está afim e tal. Eu já tinha conhecido a culinária japonesa, gostei. Vamos lá tal. Daí eu conheci a Dani, que veio a ser a minha esposa. Então, assim... Só uma dica rápida, né? Você que está solteiro, aceite todo o convite para jantar. Não importa se é uma comida que você não goste, né? Vai que um dia você senta do lado de sua esposa, né? Exatamente. Ainda mais uma pessoa da família, né? Que convidou, que queria meu bem, né? Uma pessoa legal. bacana, tal. Me conta como é que foi isso. E daí o que é interessante, o que eu observei? Bem, ela tem um estilo que me agrada. Ela tem algumas coisas, tem coisas que eu não gosto numa pessoa, ela não tem. Ela tem coisas que me agradam, né? E daí, eu acho que essa foi a grande prova. Foi ela ir para a fazenda. Uau! Uma moça de Curitiba. Só uma curiosidade, como é que era a vida Como é que era a vida da Daniele nessa época? Olha, uma moça de Curitiba, uma moça, depois eu soube, né, que ela foi morar no Canadá, ela ralou no Canadá 1 ano e pouco lá, teve que ralar para se desenvolver, tal. Então isso acho que ajudou ela a aguentar esse tempo lá comigo, né? Se for para chorar, vamos chorar em Paris, né, que é mais chique. Então a Dani passou por umas situações dela, então foi bacana assim que ela foi para a fazenda, sabe, se demonstrou pelo menos, assim, ela vendeu uma imagem de uma pessoa que ia aguentar o tranco. Então me aguentou lá em situações que não deve ter sido fácil para ela. Então passou um tempo, falei, essa aí dá. Essa aí vai dar certo, né? Então foi também assim, vencer esse desafio. A Dani ter vencido esse desafio também foi algo incrível, assim, né? Hoje em dia, se o cara faz isso, a mulher fala, você tá louco? Não, mas sempre vai ter. Sempre vai ter. Deus sempre separa, né? Separa. Todo pé tem o chinelo. Mas tem um aqui. Então, assim, a Que Dani legal, foi não essa sabia dessa companheira, parte. sabe? Essa companheira que aguentou lá. Ela largou tudo, ela fazia o quê, assim, tipo aqui na cidade? A Dani, naquela época, a formação dela começa exterior, então ela estava envolvida já com a atividade, ela teve alguns empregos públicos também, então ela largou uma comodidade para viver uma aventura comigo. Sem dúvida. Na roça, então, né? Assim, na roça. E logo em seguida veio a Carolina, né? Então, os primeiros dias da Carolina foram literalmente na fazenda,
E, naturalmente, depois eu comprei um Já apartamento para a cidade lá. Já foi tal, pai né? no início do relacionamento, no caso. Isso, exatamente. Então foi Que desafio. foi assim um desafio, cara. então e a gente conseguiu vencer, né? Então tivemos sobressaltos, né? Mas pela Que é um graça de testemunho Deus, fantástico, mas- diga-se de passagem. Já, pela graça de já. Deus a gente venceu esses desafios, né? E estamos aí indo para 29 anos de casados, graças a Deus. Parabéns, você. Parabéns, Dani, que está nos vendo, ouvindo. Uma mulher fantástica, também tenho o privilégio de acompanhá-la. Né? Já participei de algumas palestras de ambos e também individualmente. E parabéns pela sua história, sem dúvida. Já vou colocar o convite aqui, tá, Marcelo? Legal. Dani, aceita o nosso convite, vem contar um pouco dessa história aqui com a gente também. Legal. Tá certo? Marcelo, então vamos lá. Temos aqui um jovem, né, lá que foi convidado a se retirar da sua casa, né, aos 19 anos, onde tinha tudo de bom e melhor. Passou perrengue lá 10 anos, literalmente, na roça, no meio do mato. Fez um convite completamente, digamos assim, ousado para uma linda donzela. Ela, inacreditavelmente, aceitou. Imagino que o Marcelo devia ser um homem muito, né, digamos assim, bonito, Charmoso, né? charmoso, atraente e tal. Não tinha cabelo branco. Falou assim, vamos, Dani, para a minha fazenda, né? Fazenda, né? E chegou lá, passou baitas perrengues, filho já, no início do... A gente que é casado, tem filho, sabe que o início de todo relacionamento já é desafiador, porque você está unindo dois mundos debaixo de um teto. Pessoas diferentes, com bagagem diferentes, né? Hábitos diferentes, costumes diferentes, por mais que possam ser parecidos, são diferentes. O fato de ser homem e mulher já torna mais diferente ainda, que pensa diferente. E no meio disso tudo, um ambiente novo e um filho. Então a gente sabe o quão desafiador é. Eu também sou de uma família onde nós tivemos filhos já no início do relacionamento. Então imagino como que foi tudo isso. Desafio, né? E como que foi esse decorrer aí da saída do campo e vinda para a cidade e essa mudança tão abrupta de negócio, né? Você que vendia, só uma dúvida, que a gente sempre fala de venda, né? Quem que vendia o seu produto? O produto, no meio rural, o carro-chefe é soja, né? E quem que vendia? O sistema assim da agricultura tem grandes compradores, né? Um deles é o sistema cooperativo, que é muito forte no interior do Paraná, muito bem sucedido, que são, digamos, o cooperado, né? O agricultor ele é cooperado numa empresa, numa cooperativa, que faz os negócios, né? Faz a venda do produto, que faz a estocagem do produto. Mas era você que pegava uma parte lá da soja e ia lá e falava, ó, esse aqui é meu produto, digamos, tanto. entrega na cooperativa, fica lá com a quantidade que você entregou e é extremamente líquido, né? A hora que você quer vender, você chega lá, vou vender tantos quilos de soja, tantas toneladas de soja, tantos sacos de soja, depende da região, lá tem a sua referência, né? Faz a venda, no dia seguinte, o dinheiro está na conta, acabou. Então, é muito líquido. Que assim, vem a próxima... vou deixar a soja estocada lá por 2 anos, 3 anos, não vou vender, vou segurar, fica à disposição, está lá, o produto está lá, está seguro numa cooperativa, então, bem interessante, assim, bem bacana. Tá. Conta para a gente essa transição, então, aí. Então, daí a transição, Estevão, foi um período turbulento. E eu acredito que quando vêm as tempestades na nossa vida, né, as pessoas que estão nos assistindo, elas não vêm em vão. Então, eu creio que nós passamos, né, eu e a Dani passamos um período turbulento no casamento, acabamos nos separando na época, depois de 4 anos e meio casados, nos separamos. Eu continuei trabalhando na atividade rural e atendi aqui a atividade também aqui em Curitiba, né, esse empreendimento da família O Castelo. E passamos eu passei um período ali turbulento, equipes, casamento. Então, os períodos turbulentos, alguma coisa talvez seja para mexer. As coisas começaram a desandar. Começaram a desandar. Eu dedicado com meus funcionários lá, me dando ao máximo, tal, e as coisas parece que não iam. A produtividade não estava legal, então as coisas não estavam correndo conforme deveriam correr. E, ao mesmo tempo, aqui em Curitiba, a atividade, também trabalhei com a atividade madeireira na outra ponta do Paraná, no Norte Velho, na região de Sangés, durante uns 4 anos. Então, eu fazia um triângulo, ficava um pouco lá em Sangés, mexendo com reflorestamento.
vinha para Curitiba, ia para o oeste do Paraná. Então, foi um período assim, de bastante trabalho. Mas eu comecei a perceber que a parte ali, a madeireira, a gente tinha um período de trabalho. Então, eu sabia que tinha um começo e tinha um fim. Tinha um ponto que eu ia parar, porque a gente ia entrar no período de reflorestar. Então, tinha um período de dedicação. Mas a parte de agricultura, teoricamente, continuaria. E aqui em Curitiba, estava continuando tocando os negócios aqui da família com relação ao castelo. E as coisas começaram a dar errado na parte da agricultura. Daí, Estevão, tem coisas que às vezes a gente fica emocionalmente envolvido, e se não tem uma coisa muito drástica, às vezes a gente não para, não reflete, não dá uma parada. Ainda mais naquele tempo que eu não refletia muito. Hoje eu reflito mais, busco mais a presença de Deus. Naquele tempo, não. Eu não tinha quente, né? Eu não tinha assim, esse entendimento de como era bom e como podia tirar mais proveito de coisas assim, relacionadas ao que Deus poderia me ajudar. Então, eu não estava muito voltado assim para Deus, então as coisas parecem que eram um pouquinho mais difíceis. Mas Deus continua agindo na nossa vida, né? Ele vai continuar agindo. Então, chegou naquela época que as coisas lá começaram a dar muito errado. Então, qual que era a minha grande dificuldade? Puxa, eu construí tudo isso aqui. Casa, barracão, deixei a área bonita. Então, para largar lá, Estevão, para mim não cabia na minha cabeça. Sabe? Aquela coisa do apego, de você ter feito lá. Então, parece uma coisa de orgulho, sabe? Imagina. E daí, na hora que a coisa começou a apertar bastante, só depois que apertou bastante que deu um clique. Assim. Falei, sabe o quê? É melhor arrendar lá e me dedicar só numa coisa, que senão vou tocar mais uma coisa mal tocada. Mas teve que apertar bastante. Dá prejuízo, literalmente. Praticamente dando prejuízo. Praticamente ficou insustentável. Daí tomei a decisão. Então, com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria tomado essa decisão com muito mais reflexão, aquela coisa de falar com os mais velhos, pegar conselho, observar. Então, eu tive que tomar uma decisão assim que foi praticamente levada para aquilo. Eu tomei a decisão de só me dedicar aqui e passei a arrendar a área rural. E, com a dedicação maior aqui, daí eu comecei a entender o meu propósito maior de vida, que é em Curitiba. Então, eu não sabia, mas eu sou uma pessoa urbana. Eu sou uma pessoa que gosto de movimento. Vai contra o que você pensava na época. Contra o que eu pensava. Então, eu amo estar isolado, eu amo estar assim, sabe, tranquilo, mas não para viver. Não para passar a vida. 15 dias está ótimo, né? 15 dias está bom. Talvez até um mês. Né? Mas bastante aventura. Né? Não parado, assim, fazendo muita aventura. Mas eu sou urbano. Assim, o meu propósito está ligado a pessoas, a gente, sabe, ensino, aquilo que eu faço lá no castelo. Estou com o cliente, estou com os colaboradores, estou com os fornecedores. É super dinâmico a atividade, sabe? Então, isso tem mais a ver com o meu propósito, muito mais a ver do que a parte rural. Então, a rural, embora a produção agrícola é uma coisa maravilhosa, não era o meu chamado, não era o meu propósito. Então, eu ficava feliz quando via o caminhão cheio de soja, tá entregando, ou trigo, ou milho, ficava feliz. Mas tinha algo dentro do meu coração, não é bem o teu lugar. Então, depois eu entendi isso melhor. Perfeito. E imagina, você foram 10 anos sozinho, vamos colocar assim, né? Constitui família e tal, desanda uma área, desanda outra e continua aqui, tenta rodar vários pratos, equilibrando e decide sair, né? Decide, como fala assim, quer mais pontes, que muitas pessoas dizem, né? Sim. Você quer uma ponte e mudar. E quando você veio para Curitiba, né, e dedicou a essa parte mais, digamos assim, urbana, mais o negócio da família e tudo mais, você veio com essa visão de que era o momento de você empreender em algo novo, ou você buscou mesmo essa ideia de eu vou fazer uma coisa, mas vou fazer uma coisa bem feita? Como é que foi essa... O que era a cabeça do Marcelo nessa época? Foi assim, Estevão. Na época, como estava sendo inviável manter lá a atividade rural explorando diretamente, eu arrendei. Então, o Marcelo, digamos, conservador, achou muito bom. Tinha uma renda passiva que caía todo mês? Eu tinha uma renda garantida. Inclusive, eu arrendei em sacas de soja por alqueire ou hectare, fixos, independente do clima, e ainda me pagavam antecipado. Nossa. Então, a pessoa pagava antes. Então, assim, pensa na segurança, né? Então, eu falei, poxa, por que eu não fiz isso antes? Uma renda passiva, né? Por que eu não tive uma renda passiva antes? Mas né? veja que engraçado. Eu lembro que meu avô ele comentava que ele nunca teve imóvel alugado. Nunca teve. Então, eu sempre vivia de empreendedorismo.
Via de lucro, né? Sempre de empreender. Então, a única coisa que foi alugada foi a casa dele, mais, digamos assim, se eu for contar, mais no final da vida. Né? Mas ele nunca dependeu, nunca foi o foco dele. E eu, pelo contrário, falei, é bacana, né? Você, né? Tem garantido e tal. Já trabalhei tanto, né? Daí Agora vim para cá investindo assim, nessa questão ali da estrutura do castelo, investindo, formatando, com muito gás, né, de formatar, deixar o espaço cada vez mais bonito, equipes, formando equipes e tudo mais. Só um minutinho. Pode puxar um pouco o microfone. Tá bom. Isso. Então, vou voltar. Equipes. Então, toda essa questão de formar equipes, então a coisa estava indo muito, muito bacana, assim, aqui as coisas dando certo. Então, lá, tudo encaminhado, a terra arrendada, aqui as coisas caminhando. E foi interessante que, nesse processo, existia, assim, dentro de mim, existia um certo, digamos assim, um certo vazio com relação à família. A parte familiar estava complicada. Você tinha quantos anos já nessa... Eu estava com beirando os 40. Beirando os 40, já tocando 40. O espaço de evento do castelo. Sim, a todo vapor. Mas estava assim com uma parte familiar um pouco vazio. A Carol estava com a Dani, no caso. Estava com a Dani, eu ficava com ela, tinha um período que eu compartilhava com ela. Né? O Marcelo Vinícius, né, eu fui pai solteiro, mas sempre as férias ele estava comigo, conosco, né, na época eu estava casado também. E daí tinha aquele vazio no meu coração com relação à questão familiar. Né? E, de certa forma, comecei a me voltar um pouquinho mais para as coisas. Quem sabe Deus tem alguma coisa para mim. Comecei a me voltar um pouquinho mais para assim, tentar conversar um pouco mais com Deus. E troquei algumas ideias com Deus do meu jeito. E, passado um tempo, eu tive uma experiência com Deus. E foi interessante, Estevão, que ali eu comecei a entender meu propósito. Aí eu comecei a entender mais quem eu sou. Aí, passado um ano, eu também não tive essa resposta assim, né? Mas, passado um ano, aconteceu o milagre de restaurar o meu casamento. Foi algo que eu também não planejei. Mas, caminhando, aí sim, próximo de Deus, aí as coisas começaram a facilitar. Daí os princípios começaram a ficar mais claros, mais compreensíveis. E, com relação à questão empreendedorismo, voltou. Porque o Marcelo Seguro, o Marcelo que queria aquela renda lá garantida no oeste do Paraná, né, de ganhar sempre, chega um dia uma pessoa que eu respeito muito, que é um líder espiritual meu, ele chegou um dia e falou assim, a gente tocava na parte ali do castelo só a parte da estrutura física do imóvel. A parte de gastronomia era uma empresa parceira que tocava. Terceirizado. Terceirizado. Mas ela era só ela. Então, a gente tinha um vínculo muito grande com essa empresa. Começou junto o centro de eventos, praticamente com ela junto também. Quase um sócio. De gastronomia. Quase um sócio, mas era outra empresa. Uhum. E chegou ali em meados de 2010, essa pessoa, essa referência para mim, uma pessoa que eu admiro muito, um dia ele virou para mim e falou assim, vocês vão assumir essa parte da gastronomia. Quando ele falou isso para mim, eu gelei. Eu falei, poxa, eu não entendo nada disso, né? Nem quero, né? Mexer com uma atividade, com equipes que eu não domino, que eu não entendo, nem quero. Mas fiquei quieto, né? Falei, Deus sabe. E aí eu fui vendo que as coisas foram conspirando para isso. Eu, no começo, estava um pouco com o coração fechado, depois falei, sabe o quê? Se for para isso mesmo, eu vou abrir meu coração para empreender nessa área também. Que vai ser um baita desafio, porque eu não entendo nada disso, não tem avô, antepassado que mexeu com isso, então vai ser um baita desafio. Já estava pronto, né? Contratou o evento, está lá tudo pronto. A parte da gastronomia lidava com aquela empresa, então eu só cuidava da estrutura do espaço. Manutenção, espaço, toda a parte estrutural do castelo era comigo. A parte da gastronomia, não. Daí, quando veio essa questão, eu falei, bem, se for para tocar nessa área, então eu vou abrir meu coração. Eu não quero. Nem tenho vontade, nem gosto. Mas, se for para isso, eu vou abrir meu coração. E, por incrível que pareça, de repente, eu comecei a tomar gosto para esse negócio. A pessoa que tinha a empresa da gastronomia nos ofereceu para vender, que ela não queria mais tocar. Será que esse negócio caiu na mesa mesmo? Será que é caiu para isso mesmo? A oportunidade. E daí, assim, depois de ter, digamos assim, me rendido para essa possibilidade, a coisa foi acontecendo. Daí, Estevão, tinha que investir. Daí eu olhei bem, mas o que eu tenho? A pessoa ia sair, mas ia levar tudo, né? Ela saía e ia levar tudo. Tinha que investir. Pensa em investir. Um castelo, a estrutura do castelo, parte da gastronomia, é muita coisa. Aí, qual foi o processo? Sair da segurança, num arrendamento, uma coisa segura. Você vendeu tudo? Eu fui vendendo lá e fui investindo aqui.
Então o que eu vejo assim do empreendedor? Nossa, O empreendedor, ele vai depender de Deus e dele. E é muito bom ser empreendedor. É muito bom. Então a gente está aí, essa segurança que meu avô também nunca buscou, né? Eu creio que sem querer eu também estou nessa. Então a gente vê assim como uma aventura, só que é muito legal que a gente acorda, você tem assim um universo pela frente. O que vai acontecer nesse dia? O cotidiano, a monotonia não existe na minha vida de forma nenhuma, né? Então as coisas vão acontecendo, claro, tem disciplina, tem várias situações, mas é extremamente dinâmico, né? Então é muito bom. Então eu creio assim, aquele que tem a ver empreendedora pode fazer como eu, até fugir. Vai chegar uma hora que não adianta, cara, né? aí que eu vou ser feliz, aí que o negócio vai fluir, aí que a coisa Desafio, vai né? bombar, Não tem jeito, e aí que as desafio coisas vão acontecer, sensacional. sabe? Então tá, o Marcelo, né, empreendedor, então a gente vê assim as coisas funcionando, a gente, claro, não é irresponsável, né? Então a gente vê que sempre tem assim o equilíbrio quando a gente entende assim da parte de Deus, a gente deve ser responsável, mas ao mesmo tempo a gente toma algumas atitudes que é pela fé também, né? Tomar pela fé, então é esse equilíbrio, né? Aonde vai operar. Eu tenho que ir por aqui. Eu tenho na minha mão, eu tenho, como é que eu posso dizer, insumos. Eu tenho ali condições de fazer, né? Eu tenho ali pelo menos o óleo, eu tenho começo, isso eu já tenho. Esse recurso já está na minha mão. Então o empreendedor ele vai sempre ver o que está na mão dele, uma ousadia de fé, ideias que vão acompanhar. Vai ter todos os recursos? Não vai. Uma parte deles vem, aí as coisas vão acontecendo. Então, eu sempre falo, não se endividando, não fazendo algo que não caiba no teu orçamento, mas, ao mesmo tempo, dando passos de fé, achando esse equilíbrio, eu creio que aí tem o caminho do sucesso do empreendedorismo. Sensacional, Que aula, Juba. Mas imagina, porque assim, ó, o que passa na minha cabeça? Ele não vendeu algo que deram para ele, assim, não, estava lá, beleza, é só mais uma terra. Não, era o Porto Seguro. Nossa, é difícil. Era o que é um pagava as contas, era o que construiu literalmente com a mão e suor. E sangue, né? Que deve ter dado calo pra caramba, né? Para poder cuidar daquela terra. E aí, simplesmente, você começar a vender... Nessa altura, já tinha o quê? Mais de 20 anos, né? Que você estava nessa... Isso. Eu tinha 18 anos como agricultor. Que começou. E o A incrível, primeira enxadada fazia eu tinha 18. colocado uma meta, sabe? Eu vou chegar aqui e aqui eu não sei mais trabalhar. Porque eu vou ter um rendimento tão bem, ou vou trabalhar pouco, tal. E eu alcancei a meta. E daí bagunçou tudo. E mudou tudo. Então, assim, a meta foi, de certa forma, alcançada, né? Mas as coisas aconteceram diferente. Então, eu saí daquele comodismo, né? Que podia estar nele, mas eu creio que se eu estivesse naquele comodismo, eu não ia estar feliz. Não estaria cumprindo o propósito que nós estamos cumprindo hoje. Só aquela renda passiva por si só não é e nunca será o suficiente, né? Tem que ter eu acho o que propósito. é aquilo que você comentou, né, Estevão? É propósito, né? Isso faz parte. Então, não é o quanto ganho, o quanto faz. Faz sentido para mim, faz sentido, digamos assim, a gente que pensa assim e acredita em Deus, é o que Deus tem para a minha vida. Se eu estiver na vontade dele, eu vou ser pleno, eu vou ser extremamente satisfeito. Inclusive a questão até de voltar ao casamento, né? Uhum. Eu não queria, mas chegou um momento que eu conversei com Deus, né, do meu jeitão, né? Conversei com Deus. Deus, se o senhor quiser que eu volte no casamento, na época eu estava tendo dificuldade de entender isso. Ok, eu sei que o senhor quer o meu melhor, o senhor me ama, então vamos lá. Não sei nem como isso vai acontecer. E aconteceu. Então, se abrir para situações que mesmo que a gente não queira, mas que talvez seja o melhor para nós, se permitir nisso, é um desafio, mas de braços dados com Deus a gente consegue. Geralmente, melhor para a gente é aquilo que, de primeira, a gente não quer, né? Já perceberam isso? Eu tenho essa percepção. Que para mim, é verdade. Parece que para mim... Começa assim, o conflito ali. Você começa com aquelas crenças limitantes, aí depois... Eu tenho essa percepção, assim, de... aquilo que vai... Talvez não é o que geralmente tem um pouquinho de orgulho no lance ali, né? Geralmente tem um pouquinho de cabeça dura, de não dar o braço a torcer, de não voltar para trás, aquele negócio todo, né? E, mas não quero. Quando você vê, é justamente aquilo que você precisava para virar a chave. E o bacana, que você comentou assim, que formas mágicas não existem, né? Eu creio que a gente está podendo compartilhar aqui, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, um pouco uma história, né, para que você entenda assim no teu coração
talvez eu estou sendo um pouco turrão, eu estou sendo um pouco orgulhoso, ou eu estou sendo um pouco, estou intimidado, estou com medo de uma situação, estou com medo de me lançar, né? Eu, quando fui com uns 21 anos trabalhar, deu medo, deu frio na barriga. Mas vamos lá, né? E assim vai. Então, daí depois que eu comecei já a caminhar próximo de Deus, sendo mais assíduo de ler a Bíblia, de refletir, de conversar com pessoas que tinham muito mais experiência nessa parte espiritual que eu, teve uma situação que para mim também foi bem interessante, que vem nessa linha. Eu lembro que um dia, assim, eu gosto muito de ouvir louvor de igreja, né? E às vezes eu vou na igreja, uma das coisas que me ajuda muito é assim, tá como assim no meio da igreja, o pessoal louvando. Primeira vez que fui na igreja, achei uma loucura. O que esse pessoal fica aí com a mão erguida e louvando, tal? Não tem nada a ver. Depois que eu tive experiência com Deus, isso passou a fazer muito sentido para mim. No momento que eu fecho o olho e me entrego, não estou nem aí para quem está do meu lado. E ali Deus fala muito comigo. E num desses dias que eu estava lá louvando, adorando, né, naquele ambiente ali, eu senti Deus falar comigo uma coisa assim. Eu estava separado da Dani, estava nesse ambiente de estar próximo de Deus, e naquele dia eu senti Deus falando comigo: Marcelo, você pisou muito na bola com a tua sogra. Você foi, assim, atitudes que você teve com ela que foram muito erradas. E não foi legal. Nossa, tinha outra pessoa para Deus falar isso? Não, tinha que ser a sogra. E não foi legal, isso não foi bom, sabe? Então, mas só que Deus fala de uma forma graciosa, né? Não fala me acusando, né? Putz, eu acho que aquilo que eu fiz... Fala em amor, né? Aquilo que eu fiz não foi bacana, acho que não foi legal. E eu entendi assim, Deus, acho que seria bacana ir lá e pedir perdão para ela, né? Deus falou: Marcelo, acho que seria bom. Tá bom. Aí são as coisas que a gente faz que a gente não quer, mas se entende que tem que fazer. Daí, logo no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois, nessa época a Dani morava em São Paulo, a gente estava separado ainda, né? Ela morava em São Paulo. Eu bati lá na casa da minha sogra. Sua sogra em Curitiba? Não. Mora em Curitiba. Ah, tá. Você morava em Curitiba e ainda mora em Curitiba. Eu bati na casa da minha sogra, ela me atendeu, tal. E até então, meu relacionamento com ela não era muito ok. E naquele dia eu falei: sogra, eu tive essa atitude com a senhora, com aquela e tal, e não foi legal. Eu quero pedir perdão para a senhora, porque não foi bom o que eu fiz. Só que para fazer isso, eu pedi: Deus, me ajuda, eu não dou conta. E Deus me ajudou. Daí eu pedi perdão para ela, me arrependi. Ela me deu um abraço. A partir dali, Estevão, o meu carinho para minha sogra mudou. Eu passei a admirá-la, passei a ter uma ternura por ela e creio que ela por mim. Passado anos, eu entendo que se eu não fizesse aquilo, talvez meu casamento não tivesse sido restaurado. Na época eu fiz o que dava para fazer no dia. Sim. Então, assim, obedecer aquilo que Deus fala conosco, mesmo que seja difícil, mesmo a gente não entendendo. Na época eu não entendi, hoje eu entendo. É libertador. Então, simples, isso é muito simples, bom. porém difícil. Isso é né? bom. Então, assim, seja na questão familiar, seja na questão empresarial, nós vamos ter desafios e algumas coisas que a gente não quer fazer, mas aí é questão de pensar, refletir, entregar um pouquinho. Deus, se o Senhor quiser, cada um tem o seu jeitão de falar com Deus, né? Se o Senhor quiser, me ajuda. E eu creio que se nós formos obedientes, a gente vai ter grandes milagres e grandes testemunhos para depois dizer. Né? Então, você vê 4 anos e meio separado da Dani, e hoje nós vamos completar, depois a restauração, está indo para 13, 14 anos. Então, um milagre. E hoje a gente vive muito melhor. Assim, a gente vive, não tem nem como falar. Que maravilha que é ter a Dani como esposa, os filhos. Né? Então, realmente é algo muito bom. Vale a pena a gente ser empreendedor em todas as áreas que Deus fala: vai, empreenda, saia da zona de conforto e faça, que vai valer a pena. Empreender, então, tendo Deus como nosso maior conselheiro, sem dúvida, é o melhor caminho, e temos segredo, né? uma prova viva de tudo isso. E, Marcelo, eu lembro que quando eu também tive a minha experiência com Deus, eu tive que desaprender muita coisa que eu acreditava. Né, que eu tinha como visão, que eu tinha como princípio, que como eu entendia de mundo. E, pelo menos para mim, desaprender foi um grande desafio. Foi algo que eu questionava. Nossa, mas como que pode ser assim? Eu achava que era de um jeito, é do outro. Né? Ou então, assim, será que isso é tão relevante assim? Eu acho que não. Tipo assim, vou pedir perdão. Pra quê? O que isso vai mudar na minha vida? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, aquela coisa toda. Eu tive que desaprender, foi grande desafio, muito desafiador. Né? E como que foi isso para ti também?
teve essa dificuldade de desaprender aquilo Eu acredito, Estevão, que é um caminhar diário, né? Eu acho que cada um tem a oportunidade, quem sabe, quem sou eu para dizer isso, né? Mas eu tive uma experiência com Deus, né? E eu acho que cada um, pessoas têm diferentes, né? Se a gente for ler a Bíblia, cada um teve uma experiência diferente com Deus, né? Desde lá de Abraão, desde Adão, e aí vai. Cada um teve um relacionamento com Deus. Então, eu creio que para cada pessoa deve ser diferente. Cada um tem um jeito. A minha experiência com Deus foi muito forte, sabe? Foi muito assim, foi muito forte. Eu era tão desconfiado das pessoas que eu não tive uma experiência com Deus na igreja. Eu tive uma experiência com Deus lendo um livro de filosofia em casa. Se fosse um livro cristão, não ia ler, porque eu não tinha uma versão, não queria saber. Então, ali eu tive minha experiência com Jesus, sabe? Lendo um livro de filosofia. O autor falava de Platão, de Sócrates, daqui a pouco começou a falar de Jesus, daqui a pouco eu tive uma revelação do quem que é esse cara, o que ele fez por mim. Então, mudou. Então, alguns paradigmas, para mim, claro que naquele momento quebraram totalmente. Ali, quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo teve encontro com Jesus e mudou, caíram escamas do olho dele, mudou tudo. Então, ali, para mim, mudou tudo. Então, assim, muita coisa foi desconstruída instantânea. Cara, palavrão, eu nunca mais consegui falar na minha vida. E não faço força nenhuma. Foi uma obra que eu nem sei de onde veio. E outras coisas, que foi uma limpeza, assim, algo que mudou a minha vida. E tem coisas que são desconstruídas ao longo do tempo, mas vão ser desconstruídas. Mais cedo ou mais tarde, se elas não estão no bom propósito, elas vão ser desconstruídas. Então, assim, nós temos os nossos paradigmas, né? Então, as montanhas, né, que são elevadas na nossa vida, que Deus vai aplanar. Né? De que forma? Não sei. Cada um vai ter suas experiências, né? Mas, com certeza, isso que você falou, muitas coisas vão ser desconstruídas dentro de nós. Remendo não dá muito certo com Deus, né? Então, ele quebra e faz algo novo. Então, eu acredito assim que eu estou nesse processo, né? Por isso que é importante a gente estar aberto para o novo, seja do que for. Né? Seja do que for, eu digo assim, a gente está aberto para aprender. Porque só Deus sabe se eu não tenho paradigmas no meu coração que eu ainda não enxergo, que eu tenho que desconstruir uma ideia, algo que eu tenho como verdade, mas que não é verdade. Então, para conhecer a verdade de Deus, né, que vai me libertar, eu preciso estar aberto para essa verdade, aberto para Ele. Então, eu acho que cada um vai ter suas dificuldades. Assim como você teve as tuas, eu tenho as minhas, tive as minhas, mas realmente é quebrar tudo e fazer novo, né? Então, essa questão, puxa, será que essa questão de não tomar dinheiro emprestado, comprar em pré-datado e esse tipo de coisa, eu tinha entendido em 2015, depois chegou lá por 2017, não sei bem, comecei a abrir concessões. Mas será? Tá. Daqui a pouco a coisa apertou de novo. E aí veio com mais clareza. Então, eu creio que tem coisas que a gente não aprende de uma vez, que a gente não pratica com tanta fidelidade. Mas, graças a Deus, que Deus é rico em misericórdias. Né? Então, a gente vai ter oportunidade de realinhar, de acertar, de largar algumas práticas e fazer aquilo que realmente vai trazer paz para o nosso coração. Amém. Incrível, né? Olha, interessante demais. Olha. Uma verdadeira aula, um verdadeiro assim, derramar de muita sabedoria, né? E saber que esse Deus está acessível para todos nós é algo muito gratificante, né? Que não é algo que o Marcelo tem guardado lá no cofre dele, na gaveta, não, que está acessível a todos nós, então que todos nós possamos também buscar, né, ter essa experiência, essa vivência, como o Marcelo próprio mesmo diz, né? Cada um do seu jeitão, né? Cada um da sua forma, mas o importante é você se abrir para isso, porque você está acompanhando aqui no nosso podcast, sabe o quão é transformador e o quão isso tem sido realmente muito significativo na trajetória das nossas vidas. Né, Marcelo? E agora, assim, não sei se o Juba vai trazer algum ponto da história do Marcelo, mas assim, eu gostaria de um momento que o Marcelo dedicasse para falar para o nosso público aí que está vendo nesse momento qual seria, não seria um conselho, mas uma dica, mas mensagem, assim, né? uma mensagem, né? Palavra final. Uma palavra final sobre todos esses temas que a gente conversou aqui, sobre a vida. Eu creio assim que um grande desafio para nós, eu falo assim como pai, né? Um grande desafio para mim é ter a parceria primeiro da minha esposa. Né? Então, você que é novo, ainda não casou,
né, ou pensa em casar, pensa em constituir uma família. Então, o que eu deixaria de conselho para uma vida bem-sucedida? Primeiro, procure conhecer essa pessoa com quem você pretende se relacionar, ou se você já se relaciona, pensando em algo duradouro, algo para a vida toda. Nós estamos numa sociedade e assim a movimentação desse mundo vem muito no sentido de você olhar para dentro de si e assim desprezar muitas coisas. Então eu vejo que aquilo que vai fixando são as coisas mais duradouras, né? Que a gente tem uma perseverança. Então uma empresa, se ela tem 1 ano e acaba, ela não vai deixar muito legado. Então, para ser perseverante, você vai passar por várias dificuldades e aí você vai construindo algo. E na vida familiar não é diferente. Então, se você casar ou pensar numa pessoa sem compromisso com ela, vou só morar junto. Tipo assim, qual é o grau de compromisso que você está tendo na tua vida? Se você não assume uma pessoa ou não assume o risco, né, não tem um passo de fé para casar com uma pessoa e colocar isso como um projeto para a tua vida. Então, eu creio que nós estamos muito carentes de referências. Como que são nossos pais? Eles estão casados? Eles deixam um legado para nós? Eles deixam uma referência para nós? E é uma pena, mas hoje em dia está difícil de você ver assim os pais casados. Então, procure quebrar um pouco esse ciclo, né? Se aproximando de Deus, conversando com Ele do teu jeitão. Deus, me ajuda a eu ter perseverança na coisa mais fundamental. Primeiro, de caminhar contigo, né? Então, opte em caminhar com Deus e perseverar com Ele. Segundo, da pessoa com quem você vai casar. Então, opte, coloque, questione, se permita questionar. Será que é mesmo? Será que é? Tal? Deus fala comigo, me mostra, revela, e caminhe com essa pessoa observando. E se você conseguir se guardar, assim, não avançar etapas, se você conseguir, eu creio que Deus vai te ajudar nesse processo, de você não queimar etapas, né? Não avançar muito na questão da intimidade, você vai conhecer melhor essa pessoa. Porque lá na frente vocês devem ser grandes parceiros. Então, eu penso assim, se eu tenho a minha esposa do meu lado, eu já tenho tudo que eu preciso. Se eu tenho ela como minha parceira, eu já sou um grande empreendedor. Qualquer negócio que eu ponho as mãos vai para frente, porque eu tenho basta uma pessoa, é você e alguém. Aí você constitui a tua empresa, então você tem tudo que você precisa. Então, comece pensando em você, para que você tenha no futuro se você não é casado, uma boa parceira. Vão passar dificuldades lá na frente? Com certeza. Mas daí você vai lembrar, mas espera lá, naquele período que eu pedi para Deus, que eu coloquei a prova, Ele falou comigo que vai. Essa dificuldade vai ser vencida porque você passou por esse período. Então, respeite esse período de conhecer, colocar a prova e ter certeza no teu coração que é a pessoa adequada. E, sendo a pessoa adequada, assuma o compromisso, case. Não precisa ser no Castelo do Batel. Que não se endivide. Eu falo para o meu cliente, ontem conversando com o casal, falei, não se endivide para casar aqui. Isso é um princípio, né? Vocês estão fazendo com bastante tempo, legal, dá para planejar, dá para vocês irem fazendo esse pagamento parceladinho, para chegar lá vocês não vão ter dívidas. Enfim, então, sigam esse princípio, né, de casar, de ter uma referência para você, para a tua geração e para os filhos. E com relação à empresa não é muito diferente, né, de você entender as alianças, entender as parcerias, entender a fidelidade do teu negócio e muitas vezes, em situações difíceis, dizer não para um monte de coisa que não convém. Não, isso aqui não dá para fazer dessa forma. Isso vai fazer o diferencial da tua empresa. Aquilo que você é firme, que você tem um produto, você tem posicionamento, você tem fidelidade, isso traz no mercado a paz, a confiabilidade que o mercado precisa. Então, acho que seria isso. Muito obrigado, Marcelo Lupion. É isso aí. Juba, que aula, cara. Eu acho que eu não vou lançar esse podcast de gratuito, acho que eu vou... para dar. Você é só alugado, né? Gente, obrigado, Marcelo, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz, realmente agregou demais. Parabéns pela tua história, parabéns pelo homem que você é, pelo homem de Deus que você é, pelo empresário que você é, pelo esposo que você é, pelo pai que você é, pelo amigo que você é e tantas outras coisas que você que tenta buscar fazer com muita excelência. E o que mais... Eu acho que eu conheço o Marcelo, deve ter, sei lá, uns 7 anos, talvez, Marcelo.
Né? Conheço não de visitar a casa, não, de estar ali no mesmo ambiente, né? A gente frequenta um ambiente em comum e eu já tive a oportunidade de participar de palestras e também de participar de cursos com o Marcelo. E o que mais me chamou a atenção, Marcelo, é esse ponto de realmente você estar ali aberto e pronto para servir, para agregar, para somar. Né? Então, Marcelo, essa pessoa aqui que realmente chega e está disposta a aprender contigo, né? Está disposto a abrir o coração, né? A ajudar. E quando a gente vê, é a gente que aprendeu, é a gente que saiu transformado. Né? Claro, todo mundo sai, mas eu tenho certeza que nós estamos saindo muito mais por tudo que você trouxe aqui. E o que está aqui na caneca não é só por bonito, realmente está aqui ouvindo conselhos, né? Ouvindo experiências, ouvindo o próprio testemunho de pessoas como você, tem sido enriquecedor. E é o que eu espero e desejo para todo mundo que nos acompanha, seja no YouTube, no Deezer, no Spotify, que esse conteúdo faz a diferença. Porque não é algo que foi gravado em 2 horas e colocado para você. A gente está falando de uma vida inteira. Né? De acertos, de livro, erros. Né? Que daria um livro facilmente. Inclusive, o Marcelo também é autor, né? Tem um livro. Qual é o nome do livro, Marcelo? Princípios de Amor, da Dani. Dani escreveu comigo. Né? Princípios de Amor. Como é que a gente consegue esse livro? Tem na livraria da Igreja Bola de Neve. A Igreja Bola de Neve tem na livraria. Livraria TDB, né? TDB. É da tem lá TDB. O livro. É só esse ou tem outro? É só esse. Só esse. Estou atualizado. Eu sei. É justamente esse. Então, assim, esse conteúdo ele pode sim transformar a sua vida. Você pode muito bem aprender coisas fantásticas com essa história do Marcelo, da Dani. Quero poder ter a Dani aqui com a gente também compartilhando. Acho que vai ser muito legal, tenho certeza disso. Vai ser um privilégio enorme para a gente. E continue nos acompanhando aqui. Mande esse podcast para aquelas pessoas que estão próximas de você. Tenho certeza que também vai agregar na vida dela. Nos siga lá nas redes sociais. Vai aparecer aqui as redes sociais da OnWay, da Rede Podcast, as minhas redes sociais, a rede social do Marcelo, né, do Castelo do Batel também. Exatamente. Sugiro você conhecer esse lugar encantador. É uma experiência única, é algo fantástico. Juba, mais alguma coisa? Não, acredito que seja só isso mesmo e agradecer também a presença do Marcelo, né? E lembrar também ao pessoal, que, como ele falou, tá tudo escrito aqui embaixo, e lembrar também da Rede OnWay Podcast, explicar para o pessoal que está assistindo, né? Que se vocês quiserem alugar para fazer seu podcast e produzir o seu vídeo, entre em contato conosco, que estamos aqui, iremos atender às suas demandas e te dar a solução que você precisa visualmente. A gente dá essa assessoria completa. Marcelo, de coração, obrigado, uma honra enorme. Você faz parte da minha história, sem dúvida nenhuma, mesmo você sabendo ou não, em vários momentos, os ensinamentos que você compartilhou comigo, eu levei em consideração para a tomada de várias decisões. Sou muito grato hoje ter um casamento abençoado, ter uma família abençoada, né, ousar no empreendedorismo. Você tem sido referência em todas as áreas para mim. É um privilégio enorme, uma gratidão muito grande poder caminhar contigo. E estamos à disposição do que você precisar, pode contar com a gente. Deus abençoe ainda mais aí a sua vida, a sua trajetória, a sua família. E fique com Deus. Valeu, aí, Juba. Valeu, equipe maravilhosa. Valeu, Andreas. Valeu, Rebeca. Valeu, Israel. Salva de palmas a todos pessoal, aí. Obrigado. E nos vemos no próximo Estevão Souza Cats. Obrigado, queridos. Obrigado. Bem, agradecer, né, Estevão, você, o Juba. Agradecer a equipe. E, claro, né, agradecer a Deus e aqueles que vieram antes de nós. Né? Se não fosse eles, a gente não estava aqui. Né? Os nossos mentores, nossos líderes. Então, obrigado. Precioso a gente poder estar junto aí. Tá certo, é isso aí, pessoal.